os fragmentos do míssil, eles se espalham. Então, ele foi atingido nas costas, ele estava deitado com as outras pessoas, algumas mais gravemente feridas, e depois os terroristas vieram e atiraram nas pessoas que estavam já deitadas e machucadas. Como ele já estava machucado e provavelmente inconsciente, ele se fingiu de morto e eles não atiraram nele. Então a gente acabou descobrindo depois de 4, 5 horas que ele estava no hospital, que ele tinha sido machucado nas costas pelos fragmentos da explosão. Então foram muitos momentos onde as pessoas não sabiam quem estava vivo, quem estava sequestrado, quem estava machucado, quem estava no hospital. E é algo que te tira o poder. Você não sabe se o seu amigo, se a sua amiga está vivo. Está vivo, é algo horrível. É muito tempo. É uma situação em que as informações vão se atualizando. Imagino que até tenha dificuldades de comunicação, mas eu queria te agradecer, Rafael. Eu conversei aqui com o Rafael Birman, brasileiro, que está em Israel nesse momento, que estava num festival de música quando o ataque começou contra Israel, trazendo aqui um relato muito importante, muito forte sobre tudo que aconteceu. Rafael, quero te agradecer pela sua disponibilidade, me solidarizar aí pela toda essa experiência que você teve. Fico feliz que você e os seus conhecidos estejam bem na medida do possível e sigam aí em proteção nessas próximas horas. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, Guilherme. Tenha um bom dia. Agora são 5 horas e 32 minutos, as informações do repórter CBN. Repórter CBN. Sábado, 7 de outubro de 2023. Um brasileiro se feriu e 2 estão desaparecidos depois do ataque do Hamas contra Israel. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o homem ferido está hospitalizado e a Embaixada do Brasil em Tel Aviv presta assistência. A representação diplomática também informou que está buscando contato com outros 2. A ação é considerada a pior do Hamas em Israel em anos. O número de mortos passa de 430, de acordo com agências internacionais. Milhares ficaram feridas. O presidente Lula disse que está chocado com os ataques. Pelas redes sociais, ele prestou condolências aos familiares das vítimas e reafirmou o repúdio ao terrorismo em qualquer forma. Lula afirmou que o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Na mensagem, o presidente conclamou a comunidade internacional a retomar imediatamente as negociações que possibilitem a existência de um Estado palestino economicamente viável que conviva em harmonia com Israel. A Justiça de São Paulo decretou a falência da livraria Saraiva. O pedido tinha sido feito pela própria empresa no processo de recuperação judicial em razão de dívida de 675 milhões de reais. A Saraiva entrou com pedido de autofalência na Justiça na quarta-feira. A empresa admitiu incapacidade para quitar obrigações após passar quase 5 anos em recuperação judicial. No horário de Brasília, 5 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
Guarani e Vila Nova. Apresentação Marco Guarizo. 5h35. Muito boa tarde para você sintonizado com a gente aqui na CBN Campinas. É hora de futebol CBN. Daqui a pouco às 6 horas a bola rola para Guarani e Vila Nova, direto do Brinco de Ouro. Aqui na CBN você não perde nenhum detalhe. Narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens Adriana Almeida, técnica de externa no Brinco de Ouro Naldo Araújo. E pela primeira vez uma jornada local aqui. Ou já foi, né? Teve durante a semana, é a primeira local aqui na Regina Nogueira, número 120, Jardim São Gabriel, novos estúdios da CBN Campinas. No comando, ele, Elton Fio Grimaldi. Rodada animadíssima na Série A. Na Série B, muitos empates até o momento. Durante Guarani e Vila Nova, você vai acompanhar todos os resultados aqui que interessam ao Bugre, à Ponte Preta também. Você não vai perder nenhum detalhe aqui no Futebol CBN. Você pode mandar sua mensagem para cá pelo WhatsApp, que é o 19 99186 9070, e também pelo youtube.com/CBN Campinas. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani e Vila Nova. Então vamos direto ao Brinco de Ouro, vamos às primeiras informações da equipe da CBN Campinas. Tenho certeza que ela está com a capa de chuva, está de galocha, com plástico no microfone. O primeiro destaque do Guarani é seu. Olá, boa tarde, seja bem-vinda, Adriana Almeida. Olá, Marco Guarizo, ótima tarde para você e para os ouvintes CBN. É verdade, chove muito no Brinco de Ouro. Durante toda a tarde, na verdade, caiu muita água na cidade de Campinas e o reflexo é o gramado do Brinco, bastante encharcado. Já já a gente fala mais sobre isso. Os jogadores do Guarani terminaram o processo de aquecimento agorinha, já desceram para o vestiário principal do Brinco de Ouro para daqui a pouco retornar para esse duelo. Um duelo que pode render, pelo menos de maneira temporária, a vice-liderança da Série B ao Bugre. O Guarani que tem 4 vitórias seguidas no estádio Brinco de Ouro. E hoje o técnico Humberto Louser pode repetir a escalação que entrou em campo no final de semana passado e derrotou o Novo Horizontino aqui mesmo no Brinco. O desfalque continua sendo o zagueiro Alan Santos, que segue se recuperando de um problema muscular na panturrilha. Guarani então com altas expectativas e confiando muito no quarteto de ataque que vem chamando a atenção nas últimas rodadas. Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek. Vamos ver se pelo menos um deles balança as redes na noite de hoje, Guarizo. E do lado do Vila Nova, que já foi um time ainda mais temido, né? Porque esteve lá em cima na tabela, agora tá remando para tentar voltar a brigar por uma vaga no G4. O destaque do time goiano, Adriana Almeida. O Vila, como você bem disse, começou muito bem a Série B, né? Mas deu uma de cavalo paraguaio, vamos dizer assim. Agora tá quase ali no meio da tabela, rodeando a 8ª posição, mas não quer largar essa oportunidade de, quem sabe, ainda brigar pelo acesso até as últimas rodadas. Até por isso, a diretoria do Vila Nova fez uma troca e o técnico Lisca hoje faz o seu segundo jogo no comando da equipe. Lisca, que uma vez já comandou o Guarani também. Ele estreou no comando do Vila com um empate sem gols com a Chapecoense. Hoje vem a Campinas em busca, obviamente,
desses 3 pontos para seguir aí sonhando com a parte de cima da tabela. O Vila Nova que tem muitas mudanças. O Marcelinho entra no lugar do suspenso Léo Duarte. O Cristiano vai ocupar a vaga do Ralf, que sofreu uma lesão muscular. O Igor Henrique volta ao time e o Juan Christian ganha a vaga que era de Neto Pessoa, Guarizo. A primeira expectativa do comentarista CBN Campinas, Carlão de Freitas. Esse campo pesado, esse duelo também pesado, esses times brigando por vagas no G4. O Guarani ainda está e precisa se manter. Seu primeiro destaque, Carlão de Freitas, muito boa tarde. Boa tarde, boa noite, Guarizo. Eu falo boa noite porque aqui já anoiteceu, né? Em virtude das fortes chuvas. Mas mais uma vez, boa noite a você e principalmente ao torcedor bugrino. Jogo muito pesado, como você disse. Um jogo de 2 forças dentro da Série B. O Vila Nova vem caindo de produção, tanto é que trouxe o técnico Lisca, que até agora não conseguiu dar força, não conseguiu dar um upgrade a esta equipe. E o Guarani que vem em franca ascensão e vem para confirmar mais uma vitória. É um jogo difícil, um jogo complicado, mas o Guarani repete a escalação, como disse a Adri, isso é um fator preponderante já para encaminhar a vitória. E quem sabe, né, repetir o que tem feito no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vencendo os jogos aí. E o acesso passa por estas 2 rodadas, como eu tenho dito. Contra o Novo Horizontino, o Guarani já confirmou, e agora contra o Vila Nova tem a obrigação de confirmar. É o favorito, se colocar em prática tudo que tem feito nos jogos em Campinas, o Guarani vai faturar mais uma, Guarizô. Quem vai trazer as emoções desta partida aqui no Futebol CBN Campinas é ele que teve que vir mesmo na chuva com o ar-condicionado do carro desligando, limpando o vidro na mão para poder garantir essa bela voz e trazer muitos iriguidum aqui na partida de hoje. Carlos Cabela, sua primeira expectativa, Cabela, boa tarde. Boa tarde para você, Guarizo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brinco de Ouro. Chove a 1h10 pelo menos, tá? Pelo menos 1h10 de chuva aqui no Brinco. Esperamos que essa chuva não atrapalhe, como disse o Carlão, o gramado possa suportar essa chuvarada toda aqui. 21 graus neste momento, torcedor tá chegando e, como disse o Carlão, vou reforçar aqui. Uma ótima noite a todos, porque já tá escuro pra caramba, inclusive os refletores acesos neste momento, já no Brinco de Ouro da Princesa, meu caro Guarizo. Tá certo, Cabela. Qualquer hora vai começar a anoitecer igual lá no Nordeste, 5 da tarde, né? Mas realmente, hoje o tempo muito escuro, muita chuva aqui na região, as nuvens bastante carregadas agora, né? Você que tá chegando no YouTube tá vendo o novo estúdio da CBN Campinas com a visão panorâmica, né? Aqui atrás da gente também já tá bastante escuro e a gente vai fazer um intervalo, não sem antes atender aos nossos ouvintes e internautas. Derivaldo Souza tá em todas. Não vou falar a loja que você tá, viu, Derivaldo? Porque aí é merchan. Mas muito obrigado pela participação aqui com a gente. A dupla Emerson e Cristiano já está pronta também, já mandando muita mensagem para cá. Muito obrigado a vocês. O Márcio Silva aproveitou a transmissão do futebol para reclamar dos bairros que estão sem água aqui. Atenção, Prefeitura de Campinas, hein? Obrigado a todos pela participação, 991869070. Você também vem pelo youtube.com/CBN Campinas. Tá faltando pouco pra gente arredondar o número de inscritos, né? Então você já vai aí no YouTube, se não é inscrito, vai lá naquela abinha que tá escrito inscreva-se, deixa a sua inscrição, deixa o seu joinha também, pra gente fortalecer cada vez mais o canal da CBN Campinas no YouTube. Só passar os resultados rapidinho, acabou agora há pouco Tombense 1, Juventude 1, lá em Tombos, né? Não tá mais jogando em Muriaé. Vamos chegando ao intervalo de jogo em Ribeirão Preto, 0 para o Botafogo, 0 também para o Avaí. Em São Luís, 0 para o Sampaio Correia, 0 para o Novo Horizontino. E na Série A do Campeonato Brasileiro, parece jogo de futsal, de hóquei. 36 minutos do segundo tempo lá na Serrinha. 4 para o Goiás, 5 para o Bahia. 5-4 para o Bahia com um gol de trás do meio de campo do Gilberto, centroavante, batendo falta.
Todos os resultados você vai acompanhar com a gente aqui no Futebol CBN Campinas, que agora vai para um único intervalo, né? Daqui a pouco, escalações, arbitragem, comentário do jogo e tudo mais para você sintonizado com a gente aqui na CBN Campinas. Continue participando. Futebol CBN Campinas, Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Enquanto a bola não rola. Guarani e Vila Nova. Apresentação Marco Guarizo. 5h47, estamos de volta e agora em definitivo, daqui 13, foi o Gilberto lateral, não foi o Gilberto centroavante, tá certo, aquele que veio do Benfica. O Gilberto centroavante está no Cruzeiro, né, meu caro? Muito obrigado pela participação aqui, final do telefone 4355, é tanto jogo que a gente até se perde, viu? Por isso é legal a gente ter o nosso ouvinte participando com a gente. Gilberto centroavante já saiu do Bahia faz tempo, acorda, Guarizo! Vamos voltar ao Brinco de Ouro. Adriana Almeida, o Guarani já está definido? Assim que a Adriana Almeida se definir, claro. Mas já está definido, Guarani. Tá, né? Aqui a Adri está no gramado, às vezes com a chuva a gente sabe que é complicado, né? A gente conseguir o contato. Mas então... vamos escalar com quem, Carlão de Freitas? Fala, dá uma luz pra gente aqui. Pode colocar o hino aí, vamos comigo, ué. Então, Carlão de Freitas, se o Guarani tá definido, o Vila Nova também, né? Também está definido, Guarizo. Arbitragem também. Então, hoje é Carlão de Freitas quem apresenta pra gente os artistas do espetáculo. Ok, Adriana Almeida, fica à vontade aí, a hora que normalizar ela pode me chamar tranquilamente. O Guarani já está definido com o técnico Humberto Loser, vem com 1, Pegorari, 13, Diogo Matheus, 34, Valber, 3, Lucão, meia dúzia, Mike fechando o sistema defensivo. No meio campo, 18, Matheus Bueno, o 5, Matheus Barbosa. E o 27, Bruninho. O 19 é João Vitor no sistema ofensivo. Derek é o 11. 17, Bruno José, o técnico Humberto Loser. Repeteco do Bugre, 1, Pegorari, 13, Diogo Matheus, 34, Valber, 3, Lucão, 6, Mike. 18, Matheus Bueno, 5, Matheus Barbosa, 27, Bruninho. 19, João Vitor, 11, Derek, 17, Bruno José. No banco técnico, Humberto Loser tem 31, Douglas Borges, 7, Pablo Tomás, 9, Bruno Mendes, 14, Valvarinho, 21, Lucas Araújo, 23 é o Anderson, 26, Lucas Abel, 29, Isaac, 33, Gustavo França, 36, Kaique, 37, Iago Teles, 78, Regis. Salve o Vila Nova. O Vila. Obrigada, Carlão. Eu
sigo aqui com Vila Nova e a escalação do técnico Lisca. 25, Denis Júnior. 2, Marcelinho. 3, Doma. 5, Rafael Donato. E meia dúzia, Rodrigo Gelado. 18, Cristiano. 23, Igor Henrique. 10, Lourenço. 11, Juan Christian. 19, Caio Dantas. E 77, Guilherme Parede. Repeteco do Tigre, 25 Denis, 2 Marcelinho, 3 Doma, 5 Donato, meia dúzia Gelado, 18 Cristiano, 23 Igor Henrique, 10 Lourenço, 11 Juan Christian, 19 Caio Dantas, 77 Guilherme Parede. No banco, 1 Vanderlei, 4 Jean Pierre, 7 Marlone, 9 Neto Pessoa, 15 Souza, 16 Diego Renan, 17 Ronald, 20 Gustavo Maia, 21 Everton Brito, 22 Marquinhos Pedroso e 91 para Henrique Almeida. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem vem lá das Minas Gerais. Apita Felipe Fernandes de Lima. Seus assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira. No VAR, Felipe George Bennett. Que categoria! Essa equipe todo mundo faz tudo, é isso mesmo, todo mundo está preparado. Carlão de Freitas como repórter espetacular. Adriana Almeida que ancora jornadas perfeitamente também. É a equipe que joga nas 11 da CBN Campinas. E agora nós vamos ter, depois, dessa dupla escalando os times, vamos saber como esses times vão se portar em campo. É hora do comentário do jogo. Carlão de Freitas. E aí, Carlão? Guarizo, a sorte está lançada. É o desafio das duas melhores defesas do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, olha o equilíbrio. Embora na classificação o Guarani leva aí uma vasta vantagem, né? Porque hoje, se pegarmos aí a classificação da Série B, o Guarani é o 4º colocado com 53 e o Vila Nova é o 10º com 47. O Vila, aliás, jogando as últimas cartadas em termos de acesso. Se não levar a vitória para Goiânia, já pode aí pensar em 2024. Para o Guarani é mais uma decisão. É uma decisão em que o Guarani é o favorito, é uma decisão em que o Guarani tem que assumir as rédeas da partida e é um jogo duro, duríssimo, aliás. Um gramado pesado, um gramado complicado para se jogar, embora aqui de cima dá a impressão que está suportando bem as fortes chuvas. Mas o Guarani este ano demonstrou que tem uma capacidade de superar as adversidades. No derby, por exemplo, era um clima parecido, até pior, e o Guarani venceu, e venceu bem, venceu com autoridade e poderia ter aplicado um placar maior. Hoje é uma situação diferente, mas o Guarani tem qualidade. O técnico Humberto Loser, a Adri já chamou a atenção que ele repete a escalação, isso é importante. Olha só, lindos os fogos aqui para a entrada em campo do Guarani, mas Humberto repete a escalação, isso é muito positivo. Então, se o Guarani colocar em prática aquilo que tem jogado, tem tudo para vencer o jogo. Agora, o Vila Nova é forte na defesa, com o Rafael Donato, principalmente, sendo aí o artífice, desta equipe no sistema ofensivo. No meio-campo tem o Igor Henrique, tão conhecido aqui do torcedor campineiro, e à frente 3 jogadores importantíssimos. O Guilherme Parede, que é o cara do contragolpe que sabe marcar gols. O Caio Dantas, que é o artilheiro, já jogou no Sampaio Correia e certa feita desequilibrou um jogo aqui no Guarani com a camisa do Sampaio. E o Juan Christian, que é o velocista, que vai ser o cara do contragolpe. Porém, mesmo um Vila Nova forte, um Vila Nova determinado, dá para acreditar que o Guarani, colocando em prática mais uma vez tudo que tem feito no Estádio Brinco de Ouro, ele consegue construir mais um tijolinho rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Que festa maravilhosa faz a torcida do Guarani na entrada do Bugre, em campo, Guarizo! É isso aí, Carlão de Freitas, faça chuva ou faça sol, torcedor do Guarani dando aquela força ao time ainda no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos passar os resultados de momento. Segue 0-0 Botafogo e Avaí lá em Ribeirão Preto, jogo no intervalo. No Castelão, em São Luís do Maranhão, 0 para o Sampaio Correia, 0 também para o Novo Horizontino. A rodada que começou na terça-feira com Mirassol 2, Londrina 0, Chapecoense 0, ABC também 0. Ontem, 2 jogos. O Atlético Goianiense venceu o Ituano por 1-0. O CRB
bateu o Ceará por 2-0. Amanhã, mais um jogo na rodada, Criciúma e Vitória. E na segunda-feira, às 8 da noite, também com transmissão da CBN Campinas, Sport Recife e Ponte Preta. O G4 tem o Vitória na liderança com 58 pontos. Juventude, com o empate de hoje, foi a 54. O Sport está com 54 também, joga na segunda-feira com a Ponte. Guarani, neste momento, é o quarto com 53. Se vencer, vai para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. A pontuação é a mesma do Atlético Goianiense, que tem uma vitória a menos que o Guarani. Novo Horizontino, que está empatando, está indo a 52, também está na briga. Já o Mirassol, um pouco mais abaixo, com 49 em sétimo lugar. Vila Nova também não alcança o Guarani em caso de vitória, tem 47, pode chegar a 50. A Ponte Preta é a 15ª colocada com 33 pontos. O Avaí, que está empatando ao 16º com 32. A Chapecoense já jogou na rodada, parou nos 30. O Tombense ficou com 27. Londrina tem 24 e o ABC é o lanterna com 20. Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, 9 da noite, o clássico das multidões. Você vai acompanhar aqui na CBN também Corinthians e Flamengo. E daqui a pouco, às 6h30, em São Januário, outro clássico, Rio-São Paulo, entre Vasco e São Paulo. Agora é hora da gente seguir direto pro estádio, direto pras emoções. Aqui na CBN, a partir de agora, quem assume o comando para não perder nenhum detalhe de Guarani e Vila Nova é ele, Carlos Cabela. Guarani e Vila Nova. Legal, Guarizo. Grande abraço a você, grande abraço a todos que nos acompanham em 99,1 FM, também no YouTube e em todas as plataformas digitais da CBN Campinas. Que festa bonita que a diretoria do Guarani está proporcionando jogo a jogo para o torcedor do Bugre que vem até aqui o Brinco de Ouro da Princesa para acompanhar. A diretoria está fazendo com que o jogo se torne um entretenimento ainda maior. Como é bacana ver isso. Cabela. Às vezes é um detalhe a mais, como um fogos a mais, como tivemos hoje aqui, um show pirotécnico, a fumaça. Anteriormente tivemos show, enfim, Adriano Almeida. Cada jogo que passa, o entretenimento fica mais à tona aqui no Brinco de Ouro, Dri. E essa nova sistema de iluminação permite isso, né? Porque ele apaga e acende de maneira muito rápida. Junto com os fogos, fica um show pirotécnico bem interessante. Além disso, a diretoria do Guarani acabou de colocar no telão aí alusão ao Outubro Rosa, né? Prevenção ao câncer de mama nas mulheres. Então fica aqui a atenção ao Outubro Rosa. E chama a atenção para a torcida. A torcida, apesar da chuva que não para de cair, desde as primeiras horas da tarde em Campinas, torcedor vem, lota o tobogã cerca de 60% a 70% tomado, abaixo dele 80%. Brinco de Ouro bonito, acho que no mínimo 6 mil torcedores hoje por aqui. Muito bem, faltando um minutinho para as 18 horas aqui no meu Cebolão, ainda falando sobre o Outubro Rosa. A média de idade das mulheres que são diagnosticadas aqui no Brasil são com 53 anos. Fora do Brasil, como nos Estados Unidos, por exemplo, em torno de 65 anos. É uma diferença muito grande. Por isso que a mulher, principalmente em Outubro Rosa, que é o mês da conscientização, mas durante todo o ano, busque pelo diagnóstico. Busque por esse diagnóstico precoce, para que você, mulher, você tenha aí um tempo maior para você, se for necessário, fazer o tratamento. É o Outubro Rosa e na sequência vem o Novembro Azul, que é para o homem, né? Relacionado à próstata também, a mesma situação. As suas equipes já vão se posicionando aqui no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai defender o gol de fundo, o gol do placar eletrônico aqui no Brinco. Consequentemente, o goleiro Denis Júnior do Vila Nova vai defender o gol da entrada principal do Brinco de Ouro da Princesa nesta 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E uma vitória hoje aqui vai deixar o Guarani numa situação mais confortável, né, Carol? Porque o Juventude empatou. O Novo Horizontino tem um jogo muito difícil pela sequência.
lá contra o Sampaio Corrêa. Então essa vitória hoje aqui, se acontecer, pode ser muito bom pro Guarani, não é? Sem dúvida alguma, Cabelo. O Guarani, o acesso passa por este doblete, como eu brincava durante a semana. Novo Horizontino e Vila Nova. Apita o árbitro! Mandou voltar. Volta o cronômetro aí, Alton Grimaldi. Volta o cronômetro aí. Agora sim, apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Vila Nova. A bola tá rolando, o Brinco de Ouro, 31ª rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova já vem pra cima da primeira investida, vem pular pra grande área, sobe de cabeça o Valber pra fazer o corte, ela sobra ali pela intermediária, trabalhando com o Matheus Bueno, devolve lá pela direita, o Diogo Matheus despacha pro câmera, ataque, o Derek vem ali pela intermediária pra fazer o domínio no meio, chega rasgando por baixo o Lourenço, no bico da bola, bota pra fora, arremesso, é manual que favorece a equipe do Bugre, é lá pela direita, arremesso manual que favorece o Guarani, já cobrado, sai trabalhando com o Valber do sistema defensivo, de perto direita, despacha pro câmera, ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça o Duma, ele escora, a bola vem ali pela intermediária, vai sobrando com o Cristiano, despacha para o campo de ataque, no meio do caminho, quem é ali? O Mike faz o domínio, vai trabalhando a bola, o gramado tá pesado, tem muitas poças d'água, tem local que a gente daqui de cima a gente não enxerga, mas tem muita água no gramado aqui do Brinco de Ouro, isso pode ser complicador aí para as duas equipes, não só para o Guarani, mas principalmente, Carlão, para o Guarani, porque joga em casa e quer o resultado. É o time que vai construir, né? A proposta do Guarani é de construção, a proposta do Guarani é de um jogo ofensivo. E o gramado pesado prejudica um pouco mais. Vamos dizer que com o decorrer da partida, é claro que a chuva não dá trégua, né? Mas de repente as poças possam diminuir. Começou a chover por volta das 4h30, 16h30, mais ou menos o horário que começou a chover aqui no Brinco de Ouro. Toca o balha, a bola, a equipe do Guarani na chegada, o campo de ataque, rasga por baixo, dá um pico na bola, Donato, bola vai para fora, arremesso manual, último toque do jogador do Bugre, o arremesso manual que favorece a equipe do Vila Nova aqui pela direita, vai se ajeitando ali o Marcelinho para fazer a cobrança, fica na marcação ali o João Vitor, o árbitro manda voltar um pouquinho mais atrás ali a cobrança do manual, o senhor Felipe Fernandes de Lima, o mineiro que comanda a partida aqui nesta noite no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos chegando a 2 minutos de bola rolando, 0-0 no placar do jogo. Arremesso manual cobrado, vem bola para o campo de ataque. Matheus Bueno sobe de cabeça, escora. A bola vai para fora, outro arremesso manual, mais uma vez que favorece a equipe do Vila Nova. Aqui pelo lado direito, campo de ataque. Já chega ali o Marcelinho para fazer a cobrança. Ele vai buscando alguém para fazer o passe. Quem se apresenta? Ele joga lá na frente, faz o arremesso. Quem sobe de cabeça é o Mike, escora, vem pela intermediária, sobra com o Bruninho. Já despacha para o campo de ataque. Botou Bruno José para correr, sai o goleiro. Denis Júnior sai da grande área para dar um bico da bola, tira o perigo de lá. É aquilo que a gente falava, lembra? Eu até comentei fora do ar, precisa de um Pimentinha para correr aqui hoje, lembrando o Pimentinha do Sampaio, né? É um jogo que mesmo o gramado pesado facilita o jogador de velocidade, né, Cabelo? Porque a bola pega no gramado e desliza, né? Então o jogador... E o Guarani tem jogadores rápidos. O jogador de velocidade, que ele tem o time na hora de pingar, ele oferece perigo à defesa. Vem João Vitor com ela, domina, toca mais atrás com o Bruninho, vai trabalhando a armação de jogada para a equipe do Bugre. Mike recebe do lado esquerdo, tem proteção para cima dele. Quem chega por baixo para fazer o corte, chegava ali, dá um tapa na bola, o Ron Christian joga a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. No campo de ataque, arremesso manual, vem bola para a área. Derek tentou domínio, a bola escapuliu, chega rasgando por baixo. O defensor do Vila Nova e dá um bico da bola, joga para fora da grande área. Ela sai, arremesso manual para o Guarani. Comecinho de jogo, 3 minutos de bola rolando, 0-0, placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. A chuva atrapalhou um pouquinho, né, Dri? O público presente parece que está melhorando, mas é bem abaixo do que tivemos na última rodada, né, Dri? Com certeza, né, Cabela? Até porque a chuva acaba desanimando, mas eu passei perto do portão de entrada pouco antes do jogo começar e tinha ainda uma boa fila de torcedores. Mas eu acredito aí que, obviamente, o público deve ficar nos 60%, 70% do que foi na semana passada. Aí, portanto, uma jogada, ele ficou pedindo uma falta, a equipe do Vila Nova, o Igor Henrique ali, ele que recebe a bola, faz o domínio, acabou escorregando mais uma vez, chega por baixo, rasgando o Valber, a sua bola sobra com o Bruninho, já faz o domínio, não tapa da bola, segue a abertura lá pela direita com o Diogo Matheus, ele despacha para o câmera, ataque, lançamento feito! Se enroscou com a poça d'água ali o Bruno José, a bola vai sobrando lá no sistema defensivo, bola recuada para o Denis Júnior, devolve lá pelo lado esquerdo com o Duma, dá um bico na bola, despacha para o câmera, ataque, o Derek foi para cima, fez a pressão, a bola sobrando do peito do Diogo Matheus, já faz a abertura lá pela direita, trabalhando a bola de um lado e outro, vai tocando a equipe do Bugre, agora a bola recuada com o Pegorari para começar de novo. Cabela. Oi, diga, Adri. O gramado tá bem encharcado, né? A chuva não para, agora tá aí numa intensidade média, vamos dizer assim. Mas eu acho que
do lado direito do ataque do Guarani, o campo está mais encharcado do que do lado esquerdo. Inclusive, antes do jogo, alguns funcionários do clube faziam buracos ali para tentar fazer a água escoar mais forte. Quem sabe o lado direito dá para a bola rolar melhor. Esquerdo, na verdade. Sai chegando a equipe do Vila Nova, joga errado ali pelo meio, Caio Dantas, perto a bola, recupera a equipe do Bugre com o Valmer, faz o domínio, perto da direita, despachou pro campo de ataque, o lançamento é feito lá na frente, sobe, toma de cabeça para fazer o corte, ela sobra lá pela esquerda com o Rodrigo Gelado, bola vai para fora, briga por essa, não saiu não, Igor Henrique sobra com ela pelo círculo central do gramado, bota a velocidade, vem Vila Nova para cima, preparou a batida de longe para fora do gol. Pegou de longe, fica reclamando um escanteio o Igor Henrique. Eu não percebi nada. A Adri está numa posição talvez um pouquinho melhor que a minha, Adri. Não há motivo para reclamação, não. O Igor Henrique empolgou, pegou essa bola no meio do campo, engatou uma quinta marcha, foi em velocidade e arriscou. A bola saiu longe, mas os jogadores do Guarani conhecem Igor Henrique, que já atuou no Brinco de Ouro. Muito cuidado com ele adora esses chutes de longe. Toque CBN já marcando 5 minutos, 5:40, texto primeiro tempo 0-0. Agora, Carlão, Adri falou do campo encharcado. Aliás, está chovendo desde as 4h30, como já disse várias vezes, inclusive. Mas a bola está rolando normal, não está parando em poça. É mérito do gramado, né? Um gramado muito qualificado, a diretoria do Guarani cuidando muito bem, né? Aliás, tem que ser assim mesmo, dar qualidade ao espetáculo. E por enquanto, por exemplo, a bola não parou nenhuma vez, né, Cabelo? Em poça d'água nenhuma vez. O jogo corre normalmente. Vem cruzamento na grande área, no ataque do Vila Nova, subiu, pegou a área, pegou, largou, seguro o goleiro do Bugre. Foi empurrado ali pelo Igor Henrique, fica catimbando ali o camisa 23 do Vila Nova. Fica reclamando muito ali. O Pegoraro, ele saiu para fazer a defesa em 2 tempos. Ele escorrega por causa do campo gramado molhado. Quase que ele sai da grande área com a bola nas mãos ali. Bota a bola no campo de ataque. Vencimento foi feito, sobe de cabeça o Gelado. Já devolve no campo de ataque. Não tem ninguém do Vila Nova. Salva o Alber por ali para fazer o domínio. Na perna da canhota, não tapa do lado do Lucão, que já faz o domínio. Vem carregando a bola pelo gramado encharcado do Brinco de Ouro. 6:40 deste primeiro tempo, 0-0. Mike domina, devolve. Lucão recebe ali no campo defensivo. Ajeita a bola, perto da direita, despacha para o campo de ataque. Lançamento feito na ponta canhota. Correu o João Vitor para evitar a saída, não consegue. Ele tentou, pelo que eu entendi, passar o pé em cima da bola para dar um calcanhar na canela do que vinha na cobertura. Não conseguiu, né, Adri? Ele acabou se atrapalhando com as pernas dele mesmo, mas também precisou de muita velocidade para chegar nessa bola. A hora que chegou, a perna faltou ali para tocar com qualidade. Só tiro de meta, comecinho de jogo, 0-0. Aqui demora também para repor essa bola em jogo, não? 7 minutos e 20. É o primeiro tempo, da 0-0, placar do jogo, 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando aqui no Somzão da CBN Campinas. Despacha Denis Júnior, a bola para o campo de ataque. Lá na frente, quem sabe de cabeça ali pelo intermediário, Matheus Bueno, já bota no campo de ataque. Derek de calcanhar, botou bonito na frente. Bola espirrada, sobrou. Derek deu um tapa muito forte na bola. Acho o Drick, ele imaginou, vai parar na poça, vou bater um pouquinho mais forte para não parar, e não parou. Foi para fora, só tiro de meta, Adri. É um sinal de que pelo menos o gramado tá aguentando, pelo menos até agora, a quantidade de água que cai por cima dele. O Derek contou com isso, não deu certo, Guarani vai tentando o ataque. Trabalha Duma na saída de bola, Derek aperta a marcação, ele faz o passe errado, corta ali pelo meio o Matheus Barbosa, recupera a bola, a equipe do Vila Nova, vem para o campo de ataque, Guilherme Parede recebe lá na ponta canhota, correu demais, a bola foi para fora. Ela saiu, tá valendo nada disso, nesse momento é um baita de um raio, mas a bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O Guarani é mais time, né, Carlão? Parece que o Vila tá esperando. Aliás, é a tônica dos últimos jogos aqui, né? Tirando, acho que o Novo Horizontino, que fez o gol no início, né? Mas normalmente as equipes vêm para jogar no erro do Guarani, jogam atrás da linha da bola, apostando nos contragolpes, e vai ser uma arma do Vila, né? O Vila que tem uma defesa muito consistente, muito em virtude do camisa 5, Rafael Donato, 4, 5 temporadas lá em Goiânia e fazendo um papel muito importante, cumprindo uma trajetória muito importante. E o Guarani vai ter que furar esse bloqueio, né? Principalmente com os meninos da frente, com o Bruninho, com o Derek, com o Bruno José e João Vitor, que estão cumprindo um papel sensacional nesta Série B.
Agora uma falta do Guilherme Paride para cima do Diogo Matheus. É falta para o Guarani no sistema defensivo. Já cobrado. Sobra ali com o Valber. Valber toca na bola, vem pelo lado esquerdo com o Lucão. Recebe a bola, o Lucão já faz o domínio, vem carregando a bola, levanta a cabeça, busca alguém para o passe lá no campo de ataque. Olhou de um lado, olhou de outro. Tem ninguém do meio campo para frente. Ele bota ali do lado com o Valber. Vai tocando a bola na equipe do Guarani, sistema defensivo. Toma cuidado com essa bola rolada na frente da grande área aí, viu, Lucão? Toma cuidado aí, viu, Valber? Valber já recebe a bola, bota a bola lá pela direita mais uma vez com o Diogo Matheus. Ele recebe, domina, devolve. Vai tocando a bola, a equipe do Bug, perigosamente ali à frente da área. A gente tá falando que o gramado tá ajudando, mas desabusar também, né, Carlão? Vamos dar moleza, né? Só para o azar, meu caro Cabelo. E o Guarani a defesa gosta de sair jogando, né? Então tomar um pouco de cuidado. Muito cuidado. Guarizo, tem gol onde, Guarizo? Tem gol em São Luís do Maranhão, importante pro Guarani, Cabela. Gol do Sampaio Correia, Neto Paraíba. Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 0. Comentei agora há pouco, é jogo importante pro Guarani. Lá uma vitória do Sampaio, uma vitória do Guarani. Aqui dá uma tranquilidade gigante pro Bugre. Vem cruzamento pra área, subiu. Donato cortou, a bola sobrou na saída da grande área. Ela já sai rolando a bola na equipe do Vinha, né? Tentava sair jogando ali o Lourenço. Recebeu a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Vila, ali à frente da grande área, campo defensivo da equipe vermelha, minha cara, Adriana Almeida. O Bruninho é quem chegou por ali para tentar roubar e voltar para o ataque, mas não deu certo, foi com falta. O Vila sai e o gramado vai encharcando. E vem bola para o campo de ataque do Vila, lançamento feito, o Valmer chega por baixo para fazer o domínio, não bicou na bola, devolve lá pelo lado esquerdo, congelado, mais uma vez, toca na bola, vem para o campo de ataque, trabalhando com Parede, ele despacha no ataque, lançamento lá pela direita, recebeu o Juan Christian, dominou mal o Mike, bateu a carteira dele, apertou a marcação para cima dele, bola para fora. Tá dando a falta do Mike para cima do Marcelinho, o jogo tá parado, o torcedor vai ficando tenso, porque não consegue jogar, né, Carlão? Ora o Vila numa marcação mais forte, ora o gramado não ajuda, ora não consegue sair, é isso que a torcida vai ficando meio apreensiva. As dificuldades de um jogo pesado, de um jogo forte, o Vila vem para picar o jogo, né? O Guarani tem que estar preparado para isso, não cair nesta catimba, não cair nesta armadilha do time de Goiânia, mas, claro, evidentemente irrita, né? Muito. 11 minutos e 20 neste primeiro tempo, tem falta para a equipe do Vila pela direita, bem pertinho, lateral do campo, tá todo mundo ali à frente da meia-lua da grande área. É bom momento para a equipe do Vila, 11:30 deste primeiro tempo, autoriza o árbitro, ainda não, tá conversando com todo mundo lá, o senhor Felipe Fernandes de Lima. O Mineirinho tá acertando lá todo mundo, conversa com um, conversa com o outro, autoriza o árbitro. Lourenço na cobrança da falta de perna direita, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, sobe de cabeça o Donato, ajeita pelo meio, vem Valber para dar um pico na bola, tira o perigo, ela sobra pela intermediária, vai fazer o domínio ali, quem chegava ali para fazer o domínio era o Cristiano, devolve lá no sistema defensivo com o goleiro, o Denis Júnior despacha para o campo de ataque, sobra de bola pelo meio, vem Valber, dá um bico na bola, a bola sobe, desce, vem mais uma vez, o Matheus Barbosa de cabeça, sobra de bola com o João Vitor, rola a bola com o Bruninho, lado esquerdo que já vem para o campo de ataque, se ajeita por ali, rola mais atrás com o Bueno, demorou para fazer o passe, começa de novo com o Valber, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 12 minutos e meio de bola valendo o primeiro tempo do jogo. 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Vila Nova. Também 0 para o Vila Nova, Guarizo. Central da bola. Com esse 1-0 do Sampaio Correia sobre o Novo Horizontino, o Bugre segue na 4ª colocação neste momento com 54 pontos. Série A, fim do jogo maluco. Goiás 4, Bahia meia dúzia. Futebol, vamos CBN. Olha, eu já narrei jogos com 7 gols, 8 gols, 6 gols, com 10 gols, Carlão. Eu não me lembro, não, acho que nunca, viu? Eu nunca trabalhei em jogo assim. Já trabalhei no de 7, né, certa feita. Ponte Água Santa, se eu não estiver enganado. Isso. Agora, 10 gols, né? 10 gols, hein? Haja garganta, hein? Guarizo já tá meio baleadão lá, hein, Guarizo? Haja garganta, hein, Guarizo? E segunda tem jogo pra narrar. Então toma água aí, Guarizo. Vai lá, faz um gargarejo aí. Trabalha mais uma vez o Matheus Bueno, despacha na ponta direita. Forte demais o lançamento pro Diogo Matheus. Bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Vila Nova. 13 minutos e meio desse primeiro tempo, dá 0-0 pra cá do jogo. E manda água. Manda chuva. Manda-chuva tem um personagem desanimado. São Pedro tá empolgado. Empolgado hoje. Meu Deus do céu. Que é isso, viu?
Meu Deus. Vem bola para o campo de ataque do Vila. Sobra de bola ali pela intermediária. Toca na frente do Cristiano. Fez o lance. Era o Caio Dantas. Toca na bola. Sobra com o Bueno. Faz a proteção. Tenta a pinta. Perde a bola. Recuperou ali pela intermediária. Trabalhou Igor Henrique com ela. Ameaçou. Protegeu. Girou. Tocou mais atrás. Trabalhou a batida. Explodiu a batida do Lourenço em cima do Matheus Barbosa. Ela sobra com o Bruninho. Dormiu no ponto. O Igor Henrique foi para cima dele para fazer a roubada de bola. Já toca lá pela esquerda. Trabalha a chegada com o Guilherme Parede. Faz a finta. Vai na linha de fundo. Desvio. Último toque do jogador do Guarani. Escanteio está dado. Escanteio que favorece a equipe do Vila. Todo mundo reclama ali que não foi escanteio. O Pegorari reclama, o Válvaro reclama, mas o escanteio está anotado, viu, Adriana? Tá marcado. O escanteio eu não vou dizer com propriedade se foi ou não foi, mas eu achei que foi falta do Igor Henrique no Bruninho na roubada anterior que originou esse lance. Não sei não. Mas fato é que é escanteio pro Vila. Pois é, com 14 minutos o juiz já está sendo homenageado aqui no Já sendo homenageado pelos torcedores. Que é isso, hein? Acho que ele vai pro Guinness. Estão mandando ele comprar tomate cru. Exatamente. Isso. Escanteio é pro Vila. Vai lá conversar com todo mundo lá na área. Chama a atenção do jogador do Guarani. Chama a atenção. Olha, é com o jogador do Guarani ali no meio da grande área. Me parece que é o Bueno, é o Matheus Bueno ali no meio da área que está sendo chamado a atenção. Escanteio pro Vila, pentou, levantamento, fechado, primeiro pau, de cabeça, desvio para fora do gol! Subiu de cabeça no primeiro pau, Donato fez o desvio, bola passa à frente da meta do Pegorari, vai para fora em tiro de meta, Adriano Almeida. É aquele cabeceio cruzado que dificulta as ações do goleiro. O Pegorari olhou, torceu. E para sorte dele, do Guarani, essa bola não entrou, só tiro de meta 0-0. Sai jogando errado, Igor Henrique de cabeça devolve a equipe do Vila do campo na ataque, Lucão. Faz o corte, ela vem com o Bruninho, domina do peito, coloca do gramado, aperta a marcação, aperta a saída, o Guarani vem para o ataque. Encontrou o Derek, livre de marcação, trabalha a chegada, Cristiano encosta para cima do Derek, volta com o Mike já toca a bola pela lado esquerdo, por ali. Com João Vitor, rolou com o Mike na ponta esquerda, evitou a saída, protegeu, devolveu, João Vitor, recebeu, pertinho do bico da grande área, ajeitou na perna direita, cruzamento lá no segundo pau, Matheus Bueno, sobra com o Derek, a batida, pra fora! O árbitro já chama rapidamente ali, departamento médico do Vila, porque houve um choque do Derek com o Denis Júnior, Adriano Almeida. É, aquele choque involuntário, né? Porque foi uma jogada bonita, o gol do Guarani quase poderia ter saído. Cruzamento da esquerda, essa bola foi lá no bico da grande área pelo lado direito, com o Matheus Barbosa, que cabeceou e viu o Derek entrando. Aí o Derek foi numa base de uma voadora para tentar alcançar essa bola, mas ele não tinha outro defensor perto que oferecesse aí algum perigo de choque. Era só o goleiro, Denis Júnior mesmo. Derek não conseguiu completar e quem levou a pior foi o goleiro do Vila, que já recebe atendimento médico no gramado do Brinco. Tá tudo bem ali com o Denis Júnior, já vai se levantando. Engraçado, Carlão, que o Pegorari saiu, quando para o jogo, o Pegorari sai correndo aqui do gol. Vai lá conversar com o Beto Orloso, ele gesticula mostrando alguma coisa desse lado esquerdo aqui. É, porque o Guarani não está conseguindo oferecer perigo à defesa do Vila Nova. Até agora a principal chance do Brina foi agora, nesse mais ou menos um lance de susto, né, do Derek, ao contrário do Vila Nova, que chegou através da bola aérea na finalização do Caio Dantas e um chute do Igor Henrique. Até agora o jogo do Vila Nova vai prevalecendo, por quê? É um jogo de picar, né, a partida, é um jogo de catimbar, é um jogo de tentar colocar o Guarani em situação complicada e até aqui está conseguindo, porque o Guarani não consegue criar. Sai jogando errado o Guarani, Cristiano toca na bola, ela vai para fora. O torcedor vai ficando apreensivo com esse toque de bola do Guarani ao redor da grande área. Perigosamente, uma bola recuada, ruim ali pelo Mike. O Pegorari pegou mal na bola também, quase, por muito pouco, o Vila Nova não faz o gol, viu, Dri? E o Humberto Louser vai à loucura aqui. Gesticula como se quem dissesse para o Pegorari: quebra essa bola para frente, quebra para frente. Vamos ver se ele entendeu para a próxima. E aperta a chuva no Brinco. Aperta a chuva, o Pegorari. A bola sobrou da perna esquerda do Pegorari também, quando a bola é recuada. Perna canhota do Pegorari, malemar para subir no ônibus, viu, Carlão? É, tem que tomar cuidado, né, Cabelo? Em gramado seco já é difícil, né, essa saída de bola. Imagina assim, né? Então,
quebra a bola. Como disse o Humberto, não fica dando moleza pro azar, não. 18 minutos e meio de bola rolando. O primeiro tempo tá 0-0. O placar do jogo trabalha mais uma vez o Matheus Bueno com o Mike. Toca de primeira ali pelo meio, faz a tabela. A tabela estava sendo feita ali pelo meio. O Matheus Bueno que chegava, agora chega para consertar. Recua mais uma vez lá com o Lucão. Vai trabalhando a bola recuada com o Pegorari. Ajeita a bola na perna direita, já faz a ligação com o Valber. Chove muito aqui no Brinco de Ouro. 18h50 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o Lisca, sabendo dessa saída de bola do Guarani, pode ver que tem sempre 4 jogadores do meio campo para frente, cercando a saída de bola do Guarani. Cara. Faz esta marcação alta, né? Ele coloca o menino Juan Christian do lado direito, o Igor Henrique e o Caio Dantas bloqueando os zagueiros e o Guilherme Parede ali, dificulta as ações do Guarani e aí a defesa se vê obrigada a rifar a bola e pega o zagueiro do Vila Nova de frente. O Guarani passa por dificuldades neste início de jogo. A tática do Vila Nova vai se encaixando melhor. Toca a bola pelo lado esquerdo, o Lucão recebe na perna da canhota, vem caminhando com a bola, marcação do Igor Henrique tá longe, o Lucão já faz a ligação direta no campo de ataque. Era buscando o Bruninho, quem sobe é Donato de cabeça para fazer o corte. Juan Christian toca na bola de primeira, tenta a tabela, o Lucão faz o corte no primeiro lance, ela volta com o Igor Henrique, faz a tabela, sobra de bola com o Lourenço, já despacha lá pela lado esquerdo a corrida lá do outro lado, quem chegava lá era o Gelado, ele domina a bola, marcação encosta, pintou cruzamento na área, foi lá, pegou Rani para fazer a defesa e bota a morte na casa. E quando ele tenta sair rapidamente, não acha ninguém para fazer o passe, tá todo mundo marcado. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 20 minutos passados e bola rolando o primeiro tempo do jogo, é a 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Chove pra caramba aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Vila Nova também 0 pro Vila Nova. Guarizo. Central da Bola. Gol de ex-bugrino ruim para Ponte Preta. Em Ribeirão Preto, o Avaí abre o Vila Nova invadiu a grande área. Sassaricou, Juan Christian preparou, bateu, explodiu na zaga. Sobrou com Marcelinho, bola devolvida na área. Sobe a bandeira. Igor Henrique estava ali totalmente impedido no ataque da equipe do Vila. Pode completar, Guarizo. Gol de Gabriel Poveda em Ribeirão Preto. Botafogo 0, Avaí 1. O Avaí ultrapassa a Ponte Preta na classificação. Futebol Globo CBN. O jogo tá parado, o árbitro conversa ali com o Pegorari. Tem alguma reclamação a mais ali? O árbitro tá dando uma falta ali, Adriano Almeida. Ah, o impedimento, né? É, o impedimento do Igor Henrique no lance anterior. O Pegorari vai tendo calma aí para essa cobrança para tentar sair e quebrar essa bola mais para frente do que aquele toquinho curto. É, o árbitro tá esperando alguma definição do VAR. Agora sim, agora está autorizada a cobrança da falta ali por parte do Guarani. Estava tentando imaginar o que poderia ter acontecido. Toque de mão na batida. Porque foi muito claro o impedimento, né? Só faltava essa, né? Pois é. Torcedor do Guarani agora... Ô, Cabela, o Guarani encontra muitas dificuldades na transição de furar o bloqueio defensivo do Vila Nova. Olha aí, toca aí. Tem Guarani, João Vitor bota a bola na frente, o Cristiano vai na companhia, ele faz o cruzamento, se estica tudo. Donato! Abre o compasso para fazer o quarto do bico da bola, tira o perigo, ela sobra com o Lucão. Devolve o Guarani, contra-ataque com o Mike aqui pelo lado esquerdo, finta bonita, encontra bem aberto do lado esquerdo, João Vitor. Escapou livre de marcação, devolveu a entrada da área, o Mike tentou a batida, bate na zaga, volta com o João Vitor, faz o giro para cima do Cristiano, encontra o Matheus Bueno na frente da grande área, bateu de fora, para fora do gol. Foi lá assustar o médico na ambulância, viu, Adriano Almeida? Passou direto, foi lá. É, mas levantou a torcida, viu, Cabela? O Guarani também precisa tentar de longe, né? O gramado muito pesado, bola muito molhada, às vezes tocar demais pode atrapalhar. Matheus Bueno tentou, mas ela subiu demais, tiro de meta já cobrado. Carlão de Freitas, você dizia o quê, Carlão? O Guarani está com problemas na transição, não consegue furar o bloqueio do Vila Nova. Seria interessante até, de repente, o Bruninho recompor para vir buscar essa bola. Agora o Bruno José com perigo ali. Muito forte. Seria interessante o Bruninho, de repente, fazer uma dobra com o Matheus Bueno para trazer essa bola. O Bruninho tem qualidade para levar essa bola ao sistema ofensivo, porque o Guarani agora está caindo na armadilha do Vila Nova, não consegue criar uma oportunidade. Outra tática interessante é essa que a Adriana apontou. Por quê? Porque o Guarani, como está bloqueado, não consegue criar jogadas, o gramado pesado, arrisca de longa distância. Foi assim no jogo contra o Novo Horizontino. Então pode ser uma arma assim. O arremate de um Matheus Bueno, o chute forte e potente de um Matheus Barbosa.
Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela direita. Vai se ajeitando lá o Diogo Matheus para fazer a cobrança. Ele busca alguém para fazer o passe, ele faz o arremesso. Não, parou, olhou. Agora sim, fez o arremesso, joga no campo de ataque o Derek. O Derek foi um zagueiraço agora, hein? Ele deu uma cabeçada na bola, que ele jogou para fora. Ele estava sozinho, podia ter dominado do peito, tá colocando o gramado. Não, foi um zagueirão ali. O Derek botou para fora de graça para a equipe do Vila Nova. O arremesso manual. Rodrigo Gelado com as mãos, faz o arremesso, joga no campo de ataque, no peito do Parede, dominou, colocou no gramado, chegou marcação pra cima dele do Bueno. Matheus Bueno rouba, já faz ligação pro Derek, no campo de ataque, bota o Derek pra correr, a bola chega no Denis Júnior. O goleiro faz a defesa e bota a ordem na casa do Vila Nova. Pois não, Dri? Esse jogo já tinha uma previsão de ter poucos gols. E por quê? Vila Nova e Guarani têm as duas melhores defesas da competição. O Vila Nova sofreu 19 gols em 30 jogos e o Guarani 22. Olha o Bugrão, segura aí, Dri. Lançamento feito ali pela esquerda. Donato chega para fazer o quarto completo, Dri. Não, só para completar aqui, com o campo molhado, será que as defesas vão funcionar melhor ou vão acabar entregando? Arremesso é manual para o Guarani ali pela esquerda. O Mike está na cobrança da reposição de bola da equipe do Bugre. No campo de ataque, o arremesso foi feito. João Vitor recebe, coloca no gramado, finta. Bota a bola ali pelo meio com o Matheus Barbosa. Inverte a jogada lá na direita. O Diogo Matheus faz o domínio, coloca no gramado, levanta a cabeça, faz o cruzamento que vem para dentro da grande área. Donato sobe lá no segundo andar para fazer o quarto de cabeça. Juan Christian tenta dar um bico na bola, pega mal. Bueno recupera, já faz a ligação para o Mike. Lado esquerdo, cruzamento, rasteiro. Passa por todo mundo, sobrou Bruno José, batida de fora, para fora do gol! Ninguém esperava essa jogada rápida do Mike pela esquerda ali no meio da área, Adriana Almeida. Mas é a jogada que está funcionando, é o lado mais ativo do Guarani, é pelo esquerdo. O Mike cruzou, o Doma foi providencial, porque o Derek já estava esticando as pernas para tentar completar. E depois, o Bruno José, que está super sumido no jogo, ainda pegou um rebote. E se essa bola tem direção, ia ser um golaço. O nosso companheiro Antônio Lupe, no derby, quebrou o guarda-chuva da Adri. Esse que você está, Adri, é aquele deu de presente para você, o novo? Cabela, você acredita que aquele dia ao Vila? Olha o Vila Nova, vem com o Igor Henrique à frente da grande área. Faz de domínio, dá um tapa da bola com o Marcelinho pela direita, vem cruzamento, chega Mike para fazer o quarto. Pois não, Adri? Aquele dia o Lupe me devolveu o guarda-chuva, eu levei pra casa, deixei ele secar, deixei ele no cantinho e é o mesmo guarda-chuva, viu? Antônio Lupe, o guarda-chuva tá vivo. Opa, que beleza, ele tá protegendo a Adri hoje. A bola saiu aí, seu juiz. O bandeirinha tava totalmente fora de posição, ele tava encostado na placa de publicidade. Sai chegando a equipe do Guarani errado, o Cristiano já fica com ela ali pelo meio, dá um tapa nela, faz o cruzamento que vem pra grande área, sombra de bola com o Caio Dantas, girou, bateu pra fora. Tá dando tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O torcedor vai ficando cada vez mais impaciente. O Guarani não consegue jogar. 26 minutos e 40. Primeiro tempo tá 0-0. Sobra de bola com o Diogo Matheus lá pela direita. Ele sai jogando para a equipe do Guarani. Despacha no ataque. Passa pelo Derek. Donato vem para dar um bico na bola. Faz o corte lá atrás. Ela vem com o Matheus Bueno que devolve o Guarani no campo de ataque. Matheus Barbosa tenta a finta. O Cristiano por baixo faz a roubada de bola. Mas na briga pela bola. Deu boa para o Guarani no campo de ataque. Lançamento feito. Derek tenta a finta. Perde a bola. Agora quem perdeu foi João Vitor, recupera o Juan Christian para sair jogando para a equipe do Vila Nova. Chega por baixo João Vitor. Tá bravo o João Vitor ali, que ele acho que tá bravo com ele mesmo, né, que perdeu a bola no momento que não podia, né? E a água, né, acaba atrapalhando as ações. O jogador pensa, mas não responde da maneira como ele queria, né? Mas olha o Guarani de novo. Tenta fazer a finta perto e Cristiano recupera. Toca na bola pro Parede ali pelo meio, devolve com o Lourenço. Já faz de domínio, abertura lá pela esquerda com o Gelado. Faz de domínio Gelado, devolve, campo defensivo, começar de novo. Carlão, e essa marcação do Vila Nova tá dificultando demais o Guarani, porque ele às vezes até toca bem a bola pela intermediária, mas aí fecha ali o Donato, doma, faz um paredão ali que o Guarani não consegue chegar. E não consegue jogar pelos lados, né? Tanto é que ora aparece até um pouco mais pelo lado esquerdo, mas não consegue ter aquela efetividade dos últimos jogos. O lado direito, então, nem se fala. A Adri apontou, o Bruno José está sumido do jogo. Muito em virtude desta marcação, mas seria importante também o Guarani agrupar aquele setor. Ter a ultrapassagem do Diogo Matheus para fazer a dobra junto com o Bruno José, e um jogador está sumido que tecnicamente ele é imprescindível, o Bruninho.
Rebicha Manuel, Marcelinho na cobrança com as mãos, ele toca no Cristiano, tenta a finta, remarcação para cima, o Cristiano vem, dá outro toque na bola, vai sobrando lá pelo intermediário, gelado, celular da lateral esquerda, vem ali pelo meio, devolve a bola no peito do Doma, domina bonito no ciclo central do gramado, o lançamento é feito para a grande área, pro Caio Dantas, sobra de bola, preparou, girou, chegou por baixo, Lucão, dá um totozinho na bola, ela bate nos pés ali do Dantas e vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Que vai tentando. Quem também cai muito é a chuva. Como cai a chuva? Cara, não para, né? Não para, impressionante. Não para. Dificulta demais, Cabela. Não é desculpa, não. Dificulta demais o jogo, né? O jogo em si. Favorece, é claro, o Vila Nova, que vem para destruir, né? E atrapalha. Ó, uma coisa que eu falei da transição. O Bruninho vem buscar aqui, porque sabe que tá difícil a penetração na zaga do Vila Nova. Então, com o Bruninho fazendo essa saída de bola, pode ajudar, porque tecnicamente ele é diferenciado. Guarani tenta sair tocando de novo. E dessa vez dentro da área, hein? Agora chega ali o Valber para consertar, dá um bico na bola, bota para fora do campo. O arremesso manual de graça para o Vila Nova lá pela esquerda. É o que mais o Vila quer, ficar perto da área do Guarani. Irritadíssimo Humberto Louser aqui no banco com essas jogadas aí no campo defensivo. Não pode tocar a bola no meio da área, que esse campo é pesado. Você sabe que se tivesse tempo seria um bom momento, né? Para pedir tempo para o Humberto acalmar, para colocar essa rapaziada zerada aí, para buscar aí um melhor desenvolvimento de jogo. Vila Nova sobrou, Marcelinho à frente da área, batida, longe, sobe demais a bola, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Vai lá mais uma vez para fazer a cobrança do tiro de meta o Pegorari. Tem pressa, tem Valber do lado, ele está jogando com o Lucão aqui pela esquerda, também tocando a bola na área. Deu um totozinho na bola pro Mike, recebe lado esquerdo, escapa da marcação do Igor Henrique. Toca na bola pro João Vitor, faz o domínio, gira o corpo, gira bonito, vem carregando. Agora sim, olha só, a bola está começando a parar na poça d'água, agora parou. Agora parou na poça d'água, tem que tomar cuidado. Sobra de bola, Caio Dantas, bota o Vila Nova no campo de ataque, bola espirrada, vai sobrando lá pela esquerda. O Lourenço corre. O Lourenço saiu ali pelo menos uns 10 metros atrás do Diogo Matheus, chegou na frente dele. Faz o domínio, briga pela bola, vem do José para fazer o quarto. Joga para fora, revista Emanuel, que favorece a equipe do Vila Nova. Toque CBN está marcando 30 minutos deste primeiro tempo. A 0-0. Lourenço domina, bola, cruzamento na área, Pegorari. Que cruzamento venenoso. Adriana Almeida. Perigoso, porque qualquer toque ali do jogador do Vila Nova, é o Juan Christian que fechava por ali, já sairia o gol, com certeza, com o Pegorari batido. Agora, que raio. Vocês viram aí da cabine? Fechei até o olho. Fechei até o olho aqui no momento do raio. E clareou tudo aqui nesse momento. Meu Deus. Tem um medinho, viu? Confesso pra vocês. Medinho? É o medão, não medinho. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 minutos passados e bola rolando. Primeiro tempo de jogo é a Série B do Campeonato Brasileiro na reta final em 31ª rodada. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 para o Guarani. Vila Nova. 0 também para o Vila Nova. Central da bola, Guarizo. Central da bola. Sampaio Correia segue vencendo o Novo Horizontino por 1-0 e ajudando o Guarani. Começando em São Januário pela Série A, Vasco e São Paulo. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Tá 0-0 placar do jogo. Marcelinho vem com ela, bota o Vila Nova no campo de ataque. Juan Christian fez o passe ali pelo intermediário. Lourenço, que vai armando tudo da equipe do Vila Nova. Vem carregando a bola lá pelo lado esquerdo. Congelado, domina, perto da canhota, devolve pro Doma. Faz o domínio o Eduardo Doma com ela na perna direita. O lançamento é feito lá na frente com o peito. O passe foi feito, a bola rolada, batida pra fora do gol! Linda jogada do Vila Nova. O Guilherme Paredes lançou pro Dantas, que ajeitou com o peito pro Christian. Juan Christian batendo de fora da área. Olha que se ela vai no gol, seria um golaço, Adriana Almeida. E o detalhe é que o Vila Nova tá tendo muito espaço para tocar essa bola na entrada da área do Guarani. Agora foi uma prova clara disso. O Juan Christian recebeu, teve tempo até para olhar o melhor posicionamento, tomar a decisão de chutar de primeira e meter pro gol. Pra sorte, essa bola saiu de novo, tiro de meta. O Pegorari olha de um lado, olha do outro, agora ele bate o tiro de meta. Ele faz o lançamento para o Bruninho. Faz o domínio do Bruninho. Na frente do Igor Henrique, tenta a finta. O Igor Henrique chega por baixo para fazer o corte, a bola vai para fora. O arremesso Emanuel, o Mike já está na cobrança, joga com o Matheus Bueno ali pelo meio. Deixou a bola passar, chegou por baixo o Caio Dantas. Quem vem para consertar é o Matheus Barbosa, não bico na bola, joga para fora do campo. O Guarani não consegue dar 2 ou 3 passes no máximo
no máximo, se não tem jogador em si para fazer o corte, Carlão. Cabela, não tá legal. A atuação do Guarani até aqui, os dois volantes não estão se entendendo novamente na marcação, coisa que aconteceu contra o Novo Horizontino, principalmente no primeiro tempo. Os meias do Vila Nova estão tendo vida fácil, Lourenço e Igor Henrique estão pegando tudo ali no que tange a segunda bola. E o contragolpe do Guarani não está acontecendo, né? O Bruninho não participa bem, o Bruno José também. É um jogo complicado do Guarani até aqui. Vem pro campo de ataque lá o Gelado. Rodrigo Gelado carrega a bola, deixa com Parede toca ali pela meia, vem trabalhando Lourenço, tenta a finta, marcação pra cima dele, chega Matheus Barbosa pra fazer a roubada de bola, sai trabalhando, marcação apertada, toca do lado, trabalha Bueno, despacha pro campo de ataque, o lançamento é feito pela esquerda, quem chega pra fazer o corte é o Donato, brigando com o Derek não consegue fazer o domínio, o árbitro diz, manda seguir, o Derek reclama uma falta, o torcedor chia pra caramba, mas o Juan Christian vem com ela dominada, já bota no campo de ataque mais uma vez lá pelo lado esquerdo, trabalhando mais uma vez com Parede, faz a finta, carrega, busca a linha de fundo, pintou o cruzamento, rasteira, bola batida, sobra! Jiriguidu! Gol! Do Vila Nova! Juan Christian! A jogada lá na esquerda, e a gente alertava, ele vai entrando, vai chegando. Cruzamento na medida para o Caio Dantas dar um tapinha na bola. Sobra com o Juan Christian que bota no fundo do gol. Todo mundo fica pedindo cartão, fica pedindo impedimento. O Pegoraro vai reclamar com o árbitro, toma cartão amarelo. Fica tenso ali o clima entre Pegoraro e o árbitro Felipe Fernandes. O gol por enquanto anotado, mas o VAR vai analisar, minha cara, Adriana Almeida. O lance deve ser validado pelo VAR, mas que bela troca de passes do Vila Nova, que começou a encontrar espaços no setor defensivo do Guarani. E foi assim que construiu o primeiro gol. Depois de uma troca de passes dentro da área, a bola sobrou para o Caio Dantas, que viu o Juan Christian entrando em liberdade. Um toque para ele, um chute de primeira. O camisa 11, que já tinha tido uma outra boa oportunidade 2 minutinhos atrás. Agora não perdoou. Vila Nova abre o placar, vamos só esperar se o juiz valida o gol. Ele estava muito à frente, né, Carlão? Lá muito assim, muito próximo do Pegorari. Não sei se tem algum jogador que estava na linha de fundo que acompanhou o Paredes até lá. Tá dado o gol, tá validado o gol. O gol tá validado, Carlão. 1-0, a gente dizia justamente sobre isso. Cabela, se analisarmos as duas propostas de jogo, o jogo está se encaixando mais para o Vila Nova. O gramado pesado, a chuva, o Vila veio para destruir, veio para jogar no contragolpe. E o Guarani o Guarani caiu nesta armadilha. Então o Vila, dentro da própria limitação, entendendo o jogo, veio para se defender e faz por merecer, respeitando a proposta, defensiva é bem verdade, às vezes se utilizando do antijogo, mas vai dando certo. E o Guarani que não consegue se encontrar, as principais peças, as individualidades até agora não apareceram. Vem Guarani para o campo de ataque, perto do jogo 1-0. Vila Nova tá ganhando, Lucão. Esperou demais, hein, Lucão? Esperou demais, hein, Lucão? Bola tá parada na poça d'água, tem que correr, Lucão. 36 minutos e 20, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Bugrão pro campo de ataque, Bruninho brigando lá com o Donato, recua pro Denis Júnior, rasga, dá um bico na bola, joga para fora do campo. O Bruno José caiu aqui pela esquerda, o João Vitor foi lá pela direita. Bruno José já faz o domínio, preparou o cruzamento. Eu acho que ele imaginou que ele estivesse lá do outro lado, sairia na correria, mas não estava, né, Adriano Almeida? Exatamente. E agora deu para ver mesmo que o Bruno José inverteu o lado. No momento em que um jogador do Vila Nova fica caído no gramado aqui no lado esquerdo do ataque do Guarani. Não consigo identificar aqui quem é o jogador, mas o departamento médico deve entrar em campo. Acho que é o Marcelinho. Maca móvel. Ô Cabela, aquela hora a gente falava até em tom de brincadeira, mas... É o autor do gol. Mas se pudesse, seria providencial aquela pedida de tempo, né? Aquilo que a gente fala do Humberto, que ele tem um lado psicológico muito bom, seria importantíssimo agora. Gente, vamos acalmar, o Vila Nova está na frente, mas só com tranquilidade, calma, para impor a qualidade, o Guarani conseguiu empatar o jogo e virar contra o Novo Horizontino. Então, é mais um momento de provação. O Humberto tem que chamar os líderes da equipe nesse momento, aproveitar até esta paralisação para falar, galera, vamos com calma, tem muito jogo, ajustar a marcação, trazer as individualidades de volta, o Bruninho, o Bruno José, o Derek e o João Vitor, porque estão apagadíssimos no jogo, para o Guarani retomar. Porque até aqui a proposta do Vila Nova se encaixou melhor, o Vila entendeu melhor o jogo.
1-0, Vila tá ganhando pra cima do Bugre. E tem um tabu nessa história, né, Adriano Almeida? Tem um tabu de 10 anos, é isso? Exatamente, Cabela. A última vez que o Guarani venceu o Vila Nova foi em 2013. Campeonato Brasileiro, agosto de 2013, mais precisamente. Ou seja, faz mais de 10 anos que o Guarani não conquista um resultado positivo sobre o Vila. Nesse período, 8 empates e 5 derrotas. Guarani na recuperação de bola, brigando lá pelo lado direito defensivo. Chega por baixo, rasgando o Igor Henrique. Bota a bola pra fora, arremesso manual para o Bugrão. Tem que acordar o Bugrão, hein? Com toda essa água caindo, ainda tá meio que sonolento dentro do gramado. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Vila Nova na saída lá pela esquerda. Tenta a parede, dá um bico na bola, sobe, desce. O Igor Henrique de cabeça faz o passe, mas chega mais uma vez brigando por baixo a equipe do Bugre com o Matheus Barbosa. Tá caído do gramado, o árbitro para o jogo. O clima fica quente ali, tem briga de jogador ali. O Lourenço vai catimbar. Bruno José tá por... Não, Bruno José tá aqui desse lado. Lá do outro lado é o Derek, também não é o Derek. Tem alguém no rolo lá, tá uma confusão danada lá, Adri. Tem 2 bolinhos, né, agora. O Matheus Barbosa, na verdade o João Vitor, vai conversar com o Rodrigo Gelado, que recebeu a falta, mas agora o Matheus Barbosa leva cartão amarelado, camisa 5 do Guarani. Pelo menos ele não estava pendurado e com isso pode enfrentar o Vitória, o próximo adversário do Guarani no Barradão. Mas a falta é para o Guarani. Eu achei que a falta fosse contra o Guarani. É para o Guarani a falta. Vai se ajeitando lá para a cobrança o Diogo Matheus. Vai levantar para dentro da grande área. Tá todo mundo ali na meia-lua. É bom momento para o Bugrão. Aumenta o volume. Torcedor do Guarani vem comigo. 39-40. Autoriza o árbitro. Diogo Matheus na cobrança. Levantamento na meia-lua da grande área. Sobe Donato. De novo para fazer o corte. Esse Donato, ele não perde uma. Por cima ou por baixo ali, o cara, ele vai fechando todos os espaços. Sopra de bola com o Matheus Bueno. Pintou o cruzamento na grande área. Lá dentro do Doma de cabeça, ele responde. Sopra de bola pela intermediária mais uma vez. Trabalha a saída de bola ali com o Dantas. Quem briga por ela foi o Bruninho. Toca na bola para Bruno José. Ajeitou na perna direita, xingou de um lado, de outro. Buscou o espaço, carregou. Vai buscando a linha de fundo. Chegou lá no fundo para fazer o cruzamento. Veio o rasteirinho pelo meio. Chega por baixo o Cristiano para fazer o corte. Bola sobra. Colocou, mantém Guarani no campo de ataque. Ele devolve a bola pelo lado esquerdo com o Bruninho. Já domina a marcação, encosta para cima dele. Tenta inverter a jogada. O Doma sobe de cabeça para fazer a roubada. Vem mais uma vez ali pelo meio o Mike com o peito ajeita. Sobra de bola na canhota. Bota na frente. O lançamento foi feito na ponta esquerda por ali com o Bruno José. Ajeitou na perna direita. Cruzou a bola pelo meio. Vai sobrando, passando por todo mundo. João Vitor demorou para pensar e sair correndo atrás da bola. Quando pensou, estava fora do campo já, né, Dri? Não deu certo. Agora você chamou a atenção para o Rafael Donato. Cabela, diria, forte candidato a melhor zagueiro da Série B ou pelo menos na seleção da Série B. Os números falam por si, né? Vila Nova que tem a melhor defesa. Ele é o xerifão dessa defesa e capitão do time. Tem uma estatura muito privilegiada e orienta também muito os jogadores ali no setor defensivo. Rafael Donato, olha, muito bom zagueiro. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 minutos passados, é o primeiro tempo de jogo. Bola tá rolando, o Brinco de Ouro pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN, tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Vila Nova 1 pro Vila Nova. Juan Christian marcou a 33 desta primeira etapa, Guarizo. Central da Bola. Apesar da derrota parcial, o Guarani continua no G4 por causa da vitória também parcial do Sampaio Correia, 1-0 em cima do Novo Horizontino. Série A, 0 para o Vasco, 0 para o São Paulo, 10 minutos de jogo. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, esse jogo maluco aí, Carlão. Olha, teremos mais os acréscimos aí, o Guarani tem totais condições de empatar. Agora, o jogo, ele se mostra para Bruno Mendes. É jogo de campo pesado, é para jogador pesado fisicamente, jogador que gosta do contato. Não sei não, Humberto poderia voltar com o Bruno Mendes, que é uma boa opção, principalmente na bola aérea e na dividida, porque a dupla de zaga do Vila está tendo vida fácil até aqui. Arremesso manual para a equipe do Bugre, o Mike está na cobrança, ele faz o arremesso ali para o Bruno José, na entrada grande área, chega rasgando por baixo a zaga, dá um bico da bola, despacha para o campo de ataque, a bola quase bateu no bandeirinha. É estranho o Bandeira, né? Ele corre de uma maneira estranha, o Bandeira, viu? Senhor Magno Arante Lira, mineiro também, aqui no trio da arbitragem, que comanda a partida hoje aqui no Brinco de Ouro. 42 minutos e 50, remexe manual cobrado, Bruno José de calcanhar, dá um tapa na bola. Ela vai sobrando com quem? Donato. Vai lá de novo para dar um bico na bola.
joga em cima do Bruninho que chegava ali, bola vai para fora, arremesso é manual para a equipe do Vila. Já passamos de 43 minutos deste primeiro tempo, tá 1-0, o Vila Nova tá ganhando, fazendo cera. E o torcedor vai a cera, o árbitro só acompanha de longe, Bruno José reclama. O arremesso vai ser cobrado agora pelo Marcelinho, joga no campo de ataque. De cabeça o desvio foi feito pelo Igor Henrique, mas a bola foi para fora. É manual para o Guarani pela esquerda, tem pressa na cobrança o Mike. Ele busca alguém para fazer o passe. Ele tenta fazer o lançamento para o Derek lá na frente. Se com os pés já não consegue passar pelo Donato, com as mãos não vai dar também, né? Vai querer arremessar a bola lá no Donato. Tem que pegar um outro caminho aí, viu, Mike? Arremesso manual de novo para o Mike fazer a cobrança. O Bruno José perde. Ele joga no campo de ataque. Marcelinho de novo para fazer o corte. A bola vai para fora. Agora o arremesso é lá na frente, perto do escanteio, Dri. Será que ele vai jogar na área agora, Dri? Parece que sim. É o Mike. Não tem muita opção para jogar, você tá vendo, né, Cabela? Todo mundo marcado, também ninguém consegue sair da marcação, não é? Bruno José recebe e domina. Gira o corpo, tenta o lançamento, saiu curtinho. Cristiano fica com ela na perna direita, já despacha para o campo de ataque. Ele busca o Dantas, quem sobe é Lucão de cabeça, escora Igor Henrique, fica na sombra. Já bota ali pela intermediária, vem por baixo Matheus Barbosa, recupera por o Guarani, dá um tapa pelo lado esquerdo com Bruno José. Encarou a marcação, fez a finta, puxou pelo meio, foi protegendo a bola, foi empurrada, é falta nele. É falta que favorece a equipe do Guarani pela meia esquerda, é falta para o Bugrão. Adriano Almeida. Foi o Marcelinho quem pegou o Bruno José, pelo menos nessa inversão de lado. Agora o Bruno José está conseguindo jogar um pouco pelo lado esquerdo. Ele passou pelo lateral direito do Vila Nova, que acabou fazendo a falta para impedir que o atacante do Guarani evoluísse na jogada. O Bugre tem falta perigosa. Aqui pelo lado esquerdo é o Diogo Matheus e o Mike quem estão na bola. O árbitro foi lá, conversou com o jogador que está caído ali, parece que é o Marcelinho, né, Dri? E aí o departamento mete na lateral do campo, ele olhou pro departamento e falou, agora não! Levanta aí, vamos jogar. Olha lá, levantou, tá tudo bem. Mais 4. Vamos a 49. Tem falta para o Guarani. 45 minutos é o primeiro tempo. Reta final de primeira etapa aqui no Brinco de Ouro. Que continua chovendo, hein? Desde as 4h30, manda-lhe água aqui no Brinco de Ouro. É falta que favorece a equipe do Bugre. Aumenta o volume, torcedor, vem comigo no somzão da CBN. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora o empate do Bugrão. Diogo Matheus na cobrança. Assim não, Diogo Matheus. Assim não tem Ziriguidum. Cobrar desse jeito, não dá Ziriguidum desse jeito, não. A zaga cortou, a bola foi pra fora, arremesso manual cobrado, vem Bruno José, chega antes ele, Marcelinho tá bom, Marcelinho tá tudo bem com ele, aconteceu nada com ele, arremesso pro Mike, joga na área, pro Derek, domina do peito, toca de cabeça, a bola vem pelo meio, Bruninho furou, mas a bola já havia saído, bem à sua frente aí, Adriano Almeida. Na hora que o Derek foi dominar essa bola, ela subiu e aí acabou ultrapassando a linha de fundo, ele até deu um toque de cabeça, mas ele mesmo já estava com a chuteira para lá da linha de fundo, por isso... Tiro de meta, Vila Nova vai vencendo 1-0. 46 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Tá lá o Denis Júnior sem pressa nenhuma na reposição de bola da equipe do Vila. 1-0, Vila Nova tá ganhando. Juan Christian marcou a 33. Faz o tiro de meta, batida lá no campo de ataque. Sobe o Matheus Barbosa. Toca de cabeça no bate e rebate. Ela sobra com o Diogo Matheus, que despacha para o campo de ataque. O Derek briga pela bola. Vem Donato para cima dele. Faz a proteção, gira o corpo. Todo mundo fica pedindo uma falta. O torcedor tá impaciente. Sobra de bola com mais uma vez o Matheus Barbosa. Faz o lançamento, joga lá na frente. Matheus Barbosa vai chegando, Doma dá um tapa na bola, joga pra fora, arremesso manual pra equipe do Guarani. O Derek tá caído lá no bico da área, o camisa 11 do Guarani. Eu achei que não foi nada, Adri, você tá mais próxima que eu. Olha, Cabela, difícil, viu? Mas é que o Donato, ele é um jogador muito forte. O árbitro entendeu como jogada de corpo, mas não sei não, viu? É lance muito difícil. Mas o Bugre tem lateral. Carlão, o Guarani tem Valber, tem Lucão, tem o Alan Santos que tá contundido, né? Mas igual o Donato, não consegue contratar um Donato assim? É, jogador experiente, jogador manhoso, né? Jogador que tem muita Série B nas costas. Se eu não me engano, ele é cria do Cruzeiro, o Rafael Donato. Mas no Vila Nova ele ganhou projeção há muito tempo lá, é o líder, né? É um cara muito legal, aliás, muito sensato. E vai cumprindo um bom papel, não só nesta partida, mas claro, na Série B os números mostram, né? O Vila tem aí a melhor defesa da competição.
47 minutos e meio, vamos a 49 nessa primeira etapa. Denis Júnior está lá na batida do tiro de meta, despacha para o campo de ataque, a bola chega no meio do caminho ali de cabeça, faz o quarto zaga do Guarani, brigando por ela, o Matheus Barbosa, vem Valber, sobe para fazer o corte, perna canhota, bota na frente do lançamento, é para o Bruno José, a bola vai sobrando, não sobrou porque o Marcelinho deu bico nela, jogou para fora do campo, tem arremesso manual, a equipe do Bugre tem pressa, Bruno José na cobrança, tem Bruninho do lado, 48, último giro do ponteiro deste primeiro tempo, Mike recebe a bola, faz de domínio, marcação em costa, ele toca do lado, apertado ali com o Matheus Bueno, mais atrás tem o Lucão, é ele quem recebe a bola, ameaçou parar na poça d'água ali, o Matheus Bueno faz uma graça, vai fazer finta onde não pode, viu, Matheus Bueno? Vai fintar onde não pode, e o Matheus Bueno e o Igor Henrique, olho neles, hein? Olho neles, falta cobrada, vem Bugrão pro campo de ataque, a bola quica no gramado, vai pra fora. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, tá 1-0 para a equipe do Vila. Humberto Loser vai ter que conversar bastante com a rapaziada lá no vestiário. O Lisca vai tentar ajeitar a equipe para a segunda etapa, tá ganhando, fica um pouquinho mais fácil a conversa, mas o Humberto Loser vai ter que papear bastante. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0 para o Bugrão. Vila Nova 1 para o Vila Nova. Opa, eu já domino e faço o passe no peito do Guarizo. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Muita chuva e a derrota parcial do Guarani. 1 para o Vila Nova, 0 para o Bugre. No momento que lá em São Luís do Maranhão, o Novo Horizontino acaba de empatar o jogo. Dentro de instantes a gente traz aqui Douglas Baggio, 44 do segundo tempo, 1 para o Novo Horizontino, 1 para o Sampaio Correia, se bem que esse golzinho do Sampaio Correia ainda é suficiente para manter o Guarani no G4, porque o Novo Horizontino chega a 52 pontos, o Atlético Goianiense tem os mesmos 53 do Guarani, mas com uma vitória a menos. Portanto, apesar da derrota parcial, o Guarani ainda está no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Se vencer, se virar no segundo tempo, Guarani termina essa rodada na segunda colocação da competição. Campeonato Brasileiro da Série A, 18 minutos jogados em São Januário, segue 0 para o Vasco, 0 também para o São Paulo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem comentário do jogo, tem a participação dos nossos ouvintes, que está muito grande aqui, como tem muitos jogos, a gente não registrou durante o giro do placar, mas tem muita mensagem para ser lida aqui, então são muitas atrações no intervalo CBN que você acompanha daqui a pouquinho. De até aqui, Guarani 0, Vila Nova 1, Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Vila Nova. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Vila Nova. Apresentação, Marco Guarizo. 6 horas e 54 minutos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Vila Nova vai levando a melhor 1-0 em cima do Guarani. Resultado, claro, péssimo para o Bugre, mas que ainda segue na 4ª colocação neste Campeonato Brasileiro da Série B. Tá no finzinho o jogo lá em São Luís do Maranhão, 49 do segundo tempo, vai até 53, um para o Sampaio Correia, um também para o Novo Horizontino, jogo que vai deixando o Guarani ainda dentro do G4. Finzinho de jogo também nos acréscimos lá em Ribeirão Preto. O Botafogo vai perdendo para o Avaí por 1-0. Esse resultado é muito ruim para Ponte Preta, porque o Avaí sobe para a 15ª colocação e coloca a Ponte em 16º. Esses são os resultados de momento da rodada da Série B neste sábado. A rodada que começou na terça-feira com a vitória do Mirassol sobre o Londrina por 2-0, empate entre Chapecoense e ABC 0-0, a vitória do Atlético Goianiense, que agora está no cangote do Guarani, 1-0 em cima do Ituano, e o CRB ontem também venceu o Ceará por 2-0. Agora, esses jogos hoje à tarde teve Tombense 1, Juventude também 1, e esses jogos que estão no finalzinho, 0 para o Botafogo, 1 para o Avaí, 1 para o Sampaio Correia, 1 também para o Novo Horizontino. Complemento da rodada, amanhã tem Criciúma e Vitória, segunda-feira Sport e Ponte Preta com transmissão aqui na CBN Campinas. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, 23 minutos, vamos chegando a 24 deste primeiro tempo em São Januário, sempre lotado depois que foi liberado para a torcida do Vasco. O Vascão vai empatando com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, já garantido na Libertadores, por 0-0. Hoje, aqui na CBN, às 9 da noite, você vai acompanhar o jogo entre Corinthians e Flamengo, com a narração de Vinícius Moura. Amanhã, às 4 da tarde, com Oscar Ulisses, tem Palmeiras e Santos. É esse o cardápio dos jogos para você. Lembrando, né, a rodada só se encerra na segunda-feira com a Série B. Estaremos aqui com a transmissão de Esporte Clube do Recife e Ponte Preta. São muitos ouvintes participando. Vou tentar, se eu for esquecendo algum, vou tentar trazer o nome de todos. O áudio hoje tá faltando, hein? O pessoal tá só na digitação pro 991869070. É o Alex Júnior de Americana tá acompanhando a gente, o João Silva de Hortolândia. Olha só, rapaz, os bugrinos de João Pessoa, o Marco Vinícius, meu xará, mandou a mensagem aqui, bugrinos de Jampa, lá na Paraíba, portanto, a torcida do Guarani escolhendo a CBN Campinas, a transmissão do Carlos Cabela para acompanhar a partida. No YouTube, uma chuva de mensagens tão grande quanto a chuva que está no Brinco de Ouro. O Manu, nosso vizinho aqui da Francisco de Paula Souza, grande abraço, Manu. Abraço para Adriano Almeida, obrigado pela participação. Reinaldo Moraes já errou o palpite, né? Mandou aqui antes do jogo que o Guarani ganharia por 5-0 e diz que o Bruno Mendes vai fazer 2 golaços. Bruno Mendes tem que entrar no jogo ainda, né?
Maurício Ferreira Alves torcendo pro Vila Nova. Quem mais? O Francisco Fernandes de Souza falando que o Guarani vai ganhar por 2-1. O Washington Costa diz que o Guarani é freguês do Vila. Que isso, Washington? João Carlos Lino de Paula também torcendo pro Vila. Paulo Mantovani é Vila desde criança. A galera também com o secador ligado aqui na transmissão da CBN Campinas. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vê o número de inscritos ali, ó. Falta pouquinho para o número redondo. Vai lá, deixe sua inscrição, deixe seu joinha também aqui na nossa transmissão. Deixa eu ver. Laudiano de Souza. O Bugrão vai empatar. E com muita emoção, o Guarani vai vencer. Tá na Bandeirantes, perto de São Paulo. Obrigado, Laudiano, pela participação aqui com a gente. 99186-9070. Agora são 6h59. Carlão de Freitas, você está acompanhando no YouTube, né? Está na cabine do Brinco de Ouro ao lado do Carlos Cabela e analisa pra gente o que deu errado no time do Guarani, que vai perdendo nesse momento pro Vila Nova por 1-0. Carlão, foi só a chuva? O time tá desligado? Taticamente o Vila Nova foi melhor? Explica, leia pro torcedor da CBN Campinas o que foi esse primeiro tempo, Carlão. Olha, Guarizo, justificativas plausíveis para a vitória do Vila Nova ou a derrota do Guarani até este momento. A chuva atrapalhou demais. A chuva, o gramado pesado, favorece ao Vila Nova, que veio com a ideia de jogo de jogar atrás da linha da bola, explorar o erro do Guarani, fazer um jogo de muito contato físico, né? Um jogo de imposição. Vide Rafael Donato, o Caio Dantas, né? Que é um jogador forte, Corpanzil ali para brigar com o Valber e com o Lucão. E a velocidade no contra-ataque, né? Com o Juan Christian, com o Guilherme Parede. E esta proposta deu certo. Em virtude do gramado, sim senhor, né? Porque o Guarani não conseguiu rodar essa bola, circular essa bola, colocar essa bola no chão, né? E também em virtude da má produção até agora dos diferenciados, né? Do quarteto fantástico que a gente brinca. Bruninho faz uma péssima partida até aqui, envolvido na marcação dos volantes do Vila Nova, né? O Cristiano vai conseguindo domar o camisa 27 do Guarani. Bruno José começou do lado direito, veio para o lado esquerdo e também não consegue se encontrar, encaixotado nesta marcação. E aí a consequência, o próprio João Vitor também, né? Se assemelha ao Bruno José, briga, consegue, tenta fazer uma dobra aqui com o Mike do lado esquerdo, mas não conseguiu. Foi bem neutralizado pelo Marcelinho, que é quase um zagueiro pelo lado direito, não sai nem por decreto, né? E esses fatores dificultaram o Guarani. Gramado pesado, influência na qualidade e os jogadores desequilibrantes, as individualidades do Guarani não funcionaram. E tudo isso, o Vila Nova inspirado dentro do seu modelo de jogo, dentro da filosofia de marcação, mas um Vila Nova que colocou tudo neste primeiro tempo e por isso saiu vencedor. Até durante a partida eu dizia para o Cabela, é um jogo para o Bruno Mendes. Seria uma ideia interessante. Por que eu digo isso? Porque o Bruno Mendes é o jogador do contato, é o jogador da imposição física, é um cara que pode oferecer perigo a Rafael Donato e também para o Doma. Eles tiveram vida fácil ali no sistema defensivo do Vila Nova. O Guarani não criou uma oportunidade clara de gol. Vou pegar aqui nas minhas anotações, teve a do Derek, aquele voleio meio no susto, que ele acabou até se lesionando, mas depois deu tudo certo. O Matheus Bueno chutou para fora, mas não foi uma chance clara, um arremate de longa distância. E o Bruno José também, uma bola ali pelo lado direito, ou seja, nenhuma possibilidade clara de gol. Isso se deve sim à forte marcação do Vila Nova, a uma atuação abaixo desses jogadores do Guarani, os caras que podem desequilibrar, podem tirar um coelho da cartola, né? E o placar muito em virtude também de uma boa produção de Igor Henrique, de Caio Dantas e dos meninos das beiradas, o Juan Christian e o Guilherme Parede. Então o Vila Nova foi melhor, fez por merecer. Dentro da proposta um pouco mais defensiva, dentro da imposição física, esses fatores acabaram dando certo e por isso leva vantagem. E outra, né, comentava até com o Cabela e chamava atenção para o lado psicológico do Humberto Louser, que ele é um bom psicólogo, entre aspas. Então seria importante ele chegar no vestiário agora, acalmar a rapaziada, serenar os ânimos, colocar em prática a qualidade técnica do Guarani, mesmo com o gramado pesado, para tentar vencer o jogo. Outra coisa que a Adri chamou atenção na transmissão e com muita sapiência, os arremates de longa distância. O Guarani conseguiu empatar um jogo terrível contra o Novo Horizontino num chute de longa distância. E é uma arma. Até aqui, apenas o Matheus Bueno arriscou. E o Guarani tem bons chutadores. O próprio Matheus Bueno, o Matheus Barbosa, o Bruno José, que já fez golaços
de fora da área, aqui mesmo no estádio Brinco de Ouro. Então é uma possibilidade. Se tá difícil furar esta muralha da China chamada Vila Nova, então tenta de longa distância. De repente um desvio pode enganar, o gramado tá liso, a bola também é muito leve, pode dificultar a ação do goleiro. Mas foi um primeiro tempo complicado pro Guarani e o Humberto vai ter que mudar muito a postura da equipe, tentar elevar o moral da rapaziada, principalmente dos 4 diferenciados do Guarani, para que o Bull consiga aí o empate e, consequentemente, a virada. Essa análise do Carlão de Freitas aqui no Futebol CBN Campinas. Termina o jogo lá no Castelão de São Luís. 1 para o Sampaio Correia, 1 também para o Novo Horizontino. Olhando aqui, pelo menos neste sábado, o Guarani termina a rodada no G4 e vai terminar, porque o time que ainda não jogou é o Criciúma, tem 48, vai chegar a 51. Portanto, é a oportunidade de o Guarani conseguir um resultado, um empate, quem sabe uma virada, para subir nessa tabela, para respirar mais tranquilo, e aí terminaria a rodada. Em caso de empate, vamos ver aqui, pelo saldo de gols, continuaria na 4ª colocação, se empatar o jogo. Porém, se virar, ultrapassa o Juventude, também indo a 56, ficando a 2 pontos do Vitória, que joga amanhã. O líder Vitória vai a Criciúma encarar a equipe do Tigre. A Série A do Campeonato Brasileiro, 32 minutos jogados deste primeiro tempo lá em São Januário. Segue 0 para o Vasco, 0 também para o São Paulo. Campeonato bastante disputado na Série A. O Vasco ainda dentro da zona do rebaixamento, mas quem agradece esse empate é o Santos, que amanhã tem o clássico diante do Palmeiras. A gente está acompanhando aqui as imagens do Brinco de Ouro, as luzes vão voltando a se acender. Adriano Almeida está na escuta? Ainda não. O repórter tem o direito, né, de chegar no intervalo, comer um salgado, alguma coisa lá que o Guarani oferece, se proteger da chuva também, mas a gente está vendo o time do Vila Nova de volta ao campo e Adriano Almeida pode passar durante o início do segundo tempo as opções de banco do técnico Humberto Louser para o Guarani tentar empatar ou virar esta partida. Os dois times estão voltando e o comando também vai voltar para o Brinco de Ouro. A partir de agora, as emoções do segundo tempo de até aqui. Guarani 0, Vila Nova 1. É com ele, Carlos Cabela. Guarani e Vila Nova. Opa, deixa comigo, a bola vai rolar para o segundo tempo, você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. A bola já está no centro do gramado, o Derek está ali para dar o toque inicial na bola, nesta segunda etapa aqui no Brinco. 1-0 o placar do primeiro tempo, Juan Christian marcou a 33 minutos, o gol único do jogo, gol do Vila Nova. Tá tudo pronto ali, o árbitro do jogo vai autorizar o início do segundo tempo. Tá tudo certo. Pita o árbitro. A bola tá rolando para o segundo tempo de Guarani e Vila Nova. Guarani e Vila Nova. Futebol Globo CBN. Vem Bugrão para o campo de ataque da primeira investida. Lançamento feito muito forte lá do lado esquerdo. Bruno José não consegue o domínio. O arremesso é manual que favorece a equipe do Vila Nova. Lá pela direita, campo defensivo. Adriano Almeida. Ninguém mexeu, né, Adri? Não, Cabela. Não, Cabela. Beleza, ninguém mexeu, nem Guarani, nem Vila Nova mexeram nesse intervalo de jogo. Trabalha a equipe do Vila, ali pela intermediária com o Guilherme Paredes, faz o domínio, tenta o lançamento feito, o Matheus Bueno faz o corte do primeiro, escapa da marcação também do Dantas, já bota a bola no campo de ataque para o Bruno José, briga por ela, vem Marcelinho, cometendo falta, o jogo tá parado, é falta. É falta que favorece a equipe do Guarani ali pela esquerda, é falta para o Bugrão no campo de ataque. Vamos chegando ao primeiro minuto da segunda etapa, tá lá o Lucão na cobrança da falta, Mike recebe a bola, ajeita na perna da canhota, despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito, passou pelo Donato, o cara falhou, Adriano Almeida, o Donato, a bola passou lotada por ele. Falhou, né, Cabela? Pelo menos uma, vamos ver se o segundo tempo melhora.
Vem Bugrão no campo de ataque, lançamento feito para a grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Ela passa pelo Matheus Bueno, deu contragolpe na saída rápida com o Igor Henrique. A equipe do Vila Nova chega no campo de ataque, lançamento é lá pela direita com o Juan Christian. Escorregou, o Mike chegou para consertar, para fazer o corte. Vem Bruno José, faz o domínio, sai jogando para a equipe do Guarani. Tá pesado o campo, principalmente naquele na lateral esquerda do Guarani. Como disse Adri, no primeiro tempo era o ataque do Vila, né? Aliás, o ataque do Guarani lá pela direita. Vila Nova recupera a bola, vem para o campo de ataque, sobra com o Lucão. Sai carregando ali pela meia lua da grande área. Tá sozinho, marcação tá longe, ele vem carregando a bola. 1 minuto e 50 de bola rolando deste segundo tempo. 1-0, o Vila tá ganhando. Lucão veio aqui pela direita, o Valber tá lá na esquerda, carregando a bola, o Matheus Bueno, dá um tapa nela. Pegaram o Matheus Bueno sem bola ali, hein? Pegaram o Matheus Bueno sem bola. Briga por ela mais uma vez aqui o João Vitor. Sobra de bola com o Dantas. Brigou por ela. Agora quem brigou foi o Derek. O Derek cometeu a falta. Os dois se enroscaram e deram um mergulho ali no gramado, viu, Adriano Almeida? Mas já se cumprimentaram. Tudo bem entre eles e o Vila Nova tem a posse de bola. Vamos chegando a 2 minutos e meio desse segundo tempo. A falta que favorece a equipe do Vila ali pela esquerda. O Cristiano conversa com o Lourenço. A falta vai ser cobrada. Tá todo mundo lá na meia-lua da grande área. O Pegorari tá preocupado. Jogadores do Guarani vão se ajeitando ali à frente da grande área. Lourenço conversa ali também com o Rodrigo Gelado. Lourenço vai para a cobrança. Tá todo mundo ali na meia-lua da grande área. Autoriza o árbitro. É falta para o Vila Nova. Lourenço na cobrança de falta. Bola enfiada ali na área. Chega por baixo, Matheus Barbosa para fazer o corte e tira o perigo da área, hein? Joga para fora do campo, outro manual para o Vila Nova, aqui pela esquerda. Gelado chega na cobrança, toma a distância ali para fazer o arremesso, vai jogar lá na área, faz o arremesso, joga lá no bico da pequena área, sobe de cabeça o Diogo Matheus, sobra de bola com o Guarani, Matheus Barbosa, gira o corpo, dá um bico dela, joga para o campo de ataque, toma! Ele chega para dar um bico da bola, joga para fora do campo. Carlão de Freitas, 3 minutos e meio, deu para ver alguma mudança tática do Guarani, pelo menos? Não, o Bruno José volta pelo lado esquerdo, o João Vitor pelo lado direito, né? O Derek por dentro. Eu espero uma mudança de postura. Eu voltaria com o Bruno Mendes, aproveitando o gramado pesado. O Rafael Donato está acabando com o jogo, é um cara para colocar o Donato em dificuldade, que é grandalhão também. Eu voltaria com o Bruno Mendes, mas até aqui eu espero uma mudança de postura, principalmente. Um Guarani mais aguerrido, um Guarani mais ligado no jogo. Parede, Gelado faz a tabela, Gelado fica com ela, devolve lá na ponta esquerda. Diogo Matheus faz o domínio, gira o corpo, a bola vai para fora, arremesso manual para o Vila Nova. Sabe o que está parecendo, Carlão? O time do Guarani parece que não entendeu que o gramado está pesado e encharcado. Não entendeu o jogo, não entendeu o jogo. E nós falávamos, né, que o Vila Nova ele se adaptou muito mais. É claro que a tática do Vila favorece, que é uma tática mais defensiva, uma tática de destruição. Mas o Guarani não entendeu, realmente, até agora. Passa por dificuldades. Vem Bugrão, o lançamento foi feito, Donato. Fez o corte ali pela meia, mas a bola sobrou com o Bruninho. Bota a velocidade, vem Guarani. A poça d'água, driblou Bruninho. Bola parou na poça d'água, ele deu uma furada histórica. Sobra de bola mais uma vez com o Guarani no ataque. Aqui pela direita, trabalha Diogo Matheus. Pintou cruzamento lá na área. Sobra de bola, zagueiro de cabeça para fazer o corte mais uma vez. O Igor Henrique fica na sobra, faz o lançamento. Valber escora de cabeça, volta a bola com o Diogo Matheus pela direita. Toca na bola curtinho, chega o Matheus Barbosa. Ele devolve no Diogo Matheus. Esses toques curtos com poça d'água desse jeito não pode, Carlão. E outra, Cabelo, não adianta ficar colocando a bola na área ali, a torta é direito, sem nenhuma organização, mais na base do desespero, pro Derek ficar brigando com o Rafael Donato. Ele vai perder. Uma hora ou outra pode ganhar, mas normalmente um cruzamento bem feito, tirando do goleiro. Mas cruzamento da intermediária, você pega o Doma e o Donato de frente, fica mais fácil pro zagueiro. Tem Bugrão, bola enfiada ali pela meia, trabalhando com o Mike, chegou atrasado, lança a bola mais uma vez, parou na poça d'água, sobra com o Lourenço, dá um totozinho na bola ali pela intermediária com o Dantas. Caio Dantas domina, já faz a abertura pela direita. Igor Henrique já chega lá para fazer o domínio. Olha lá, tentou o toque, parou na poça, mas não tinha ninguém perto. Ele faz o lançamento, ele buscava o Paredes, quem chega o Parede para fazer o corte, quem chega é o Valber. Sai jogando o Mike, toca na bola para Bruno José, já bota no campo de ataque, bota a velocidade. O Bruno José engatou uma quinta, botou na frente, deu certo, carregou, Donato encostou, ele faz o cruzamento, vem, toma por baixo para fazer o corte. Bola para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani que cresce no jogo, vem para cima, quer o gol do empate. Perto do jogo por 1-0, 5 minutos e 50 deste segundo tempo. Tá lá o Bruno José para a cobrança. O Mike tá cansado já, porque demorou para chegar lá para a cobrança manual, hein? Faz a cobrança, Bruno José recebe, domina. Marcação encosta para cima dele, rasga Marcelinho, dá o bico da bola, despacha para o campo de ataque. O Pegorari tá sozinho ali no intermediário, hein?
Já faz o domínio, toca na bola pelo lado direito. Com o Diogo Matheus, recebe, marcação vem pra cima dele, trabalhou com o João Vitor, devolveu com o Diogo Matheus pela direita, vem cruzamento, teve desvio, no meio do caminho, a bola sobra com o Denis Júnior. Faz a defesa o goleiro da equipe do Vila Nova, Adriano Almeida. Guarani vai tentando trabalhar essa bola no setor ofensivo. Agora pelo lado direito, o Diogo Matheus buscou um cruzamento e o Derek tentou aquele desvio. Chegou atrasado nessa tentativa, ficou melhor com o goleiro que já repôs a bola. Bota a bola no campo de ataque, Caio Dantas sobe, não acha nada, ela sobra com o Pegorari. De goleiro a goleiro, hein? Pegorari com ela, está jogando pela direita com o Diogo Matheus. Tem pressa o Guarani, perde o jogo, 6h40. Uma vitória hoje do Guarani aqui. Vai ser uma pontuação sensacional para o Bugre. Sai jogando errado. Lourenço de cabeça corta. Sobra com o Igor Henrique ali pela meia. Briga pela bola. Rasga por baixo. Chega a zaga do Bugre com o Lucão. Para sair jogando. Toca na bola lá com o Bruno José. Vem do lugar ali que tá cheio de água. Ali tá muita água. Tem muita água ali. Bruno José escapou da marcação. Tocou pela meia. Bruninho já encontrou o Matheus Barbosa com ela. Fez a finta. Drible da vaca. Bonito. Tocou do lado. Recebeu de volta. Bruninho. Matheus Barbosa com ela. Faz o domínio. Escorrega. Consegue fazer o passe para o Diogo Matheus aqui pela direita. Passou lotado o João Vitor. Vai na linha de fundo. Preparou o cruzamento na grande área. Sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra com Guilherme Parede que tenta inverter a jogada e consegue. Para sair jogando a equipe do Vila Nova. Despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Caio Dantas corre com o Valber que chega na frente. Zagueirão do Guarani. Protege. Chega. Foi empurrado. Foi empurrado. É falta para a equipe do Guarani. Tem pressa o Valber na cobrança. Tem pressa o Guarani, 7h50. É o segundo tempo, você acompanhando aqui no Showzão da CBN Campinas. Pode inclusive participar com a gente no 991869019 DDD. Participe, manda seu recado aí. Se for áudio, melhor ainda. Você, torcedor do Bugre, manda recado, manda áudio. Vem pro campo de ataque a equipe do Guarani, sobe de cabeça, zagueiro. Caiu esquisito, hein? Caiu esquisito, hein? Jogador do Vila Nova, acho que é o Marcelinho. Ele caiu, abriu a perna demais. Foi um lance estranho, Adriano Almeida. E sozinho, né, Cabela? Exatamente, o Marcelinho, lateral direito. Caiu de mau jeito ali, do jeito que caiu, o árbitro já pediu o atendimento médico. Ele já está sendo atendido no gramado do Brinco. Agora, olha, impressionante a vitalidade de Rafael Donato e Eduardo Doma, os dois zagueiros. O Derek fica numa estatura entre os dois. O Donato é o mais alto, o Derek intermediário e o Doma um pouquinho mais baixo, vamos dizer assim. Mas os dois zagueiros do Vila ganham todas, principalmente pelo alto. A parada do jogo ali pro atendimento do Marcelinho, parece que tá tudo bem com ele. Engraçado, né? No primeiro tempo aqui, o jogador do Vila, que é o goleiro, né? Ele caiu, o juiz já mandou parar, chama o departamento médico. De novo. É que o campo pesado, às vezes, fica preocupante realmente, né? É preocupante realmente. Ele caiu feio, né, Cabela? Caiu, não, foi estranho. Mas ele caiu feio. Exato, foi estranho. Tem outro jogador do Vila caído agora. Esse lance não prestei atenção no choque ali, Dri. Foi choque realmente ou será que é mais uma cena? Não, Cabela, eu achei que foi choque mesmo. O Matheus Barbosa foi disputar a bola. E aí, o gramado molhado, né, deixa os jogadores um pouco mais soltos, vamos dizer assim. A perna do Lourenço escapou e foi um choque feio ali do tornozelo esquerdo dele com o Matheus Barbosa. Mas já tá tudo bem com o jogador do Vila Nova. 9 minutos e 50, o segundo tempo, 1-0, o Vila tá ganhando, tem falta, o Denis Júnior tá ali na cobrança, o goleiro da equipe. De perto da direita, despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe de cabeça. Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Oscar. Os dois não estão se entendendo. O Carlão falou desde o primeiro tempo. Eles não estão se entendendo. Vem lançamento para o campo de ataque. Donato rasga. Dá um bico na bola. Sombra pela esquerda com o Rodrigo Gelado. Tenta o corte é feito. Matheus Bueno sobra de bola. Já bota no campo de ataque. Ali com o Bruno José. Ficou com ela. Matheus Bueno. Bola rolada. Bruninho recebe lá do lado esquerdo. Dominou, marcação encostou para cima, devolve ali pela meia com o Matheus Bueno. Ele busca alguém para o passe é feito pela esquerda com o Diogo Matheus. Recebeu bem a bola, coloca no gramado, vem cruzamento na área, sobe Doma de cabeça. Ela vem com Parede, ele toca na bola, mas ela volta com o Guarani. Se mantém no campo de ataque com o Matheus Bueno. Pro Barbosa, faz a finta, carrega ali pela meia, deixou do lado, curtinho, João Vitor com ela, protegeu, devolveu na ponta direita com o Diogo Matheus, cruzamento na área, subiu Donato, sobrou, Bruno José dominou, tentou a batida, chega a marcação para cima dele. Chega a marcação para cima do Bruno José quando ele se preparava para finalizar e ia fazer o gol do empate, Adriano Almeida. Ele matou no peito e aí na hora que ele preparou a perna para o chute, o zagueiro chegou antes.
e conseguiu interceptar, impedindo até uma finalização do Bruno José. O Bugre vai melhorando, mas falta esse chutinho de fora da área, Cabela. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando. Segundo tempo, 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O sonzão da CBN e o placar estão assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Vila Nova. 1 para o Vila Nova, Guarizo. Central da Bola. Na Série A do Campeonato Brasileiro, São Paulo acaba de perder um pênalti cobrado pelo Wellington Rato. Léo Jardim pegou no rebote, a bola foi para fora. Segue 0 para o Vasco, 0 também para o São Paulo. Tenta chegar o Vila Nova no campo de ataque. Último toque do jogador do Vila, bola para fora, revista para o Guarani. Cobrança já feita, sobra lá com o Lucão. Tá jogando o Guarani. Toca a bola com o Valber. O Valber domina de volta com o Lucão. Fica aquele toquinho do lado. Ô Carlão, o Guarani tá melhor do segundo tempo. Tá com mais posse, mas não consegue chegar. Sim, melhorou no segundo tempo. Outra postura. Os principais jogadores já estão aparecendo mais. Agora, não adianta ficar com essa bola cruzada de frente pro Derek ficar brigando com os zagueiros. Por isso que eu clamo até pela entrada do Bruno Mendes, que é um jogo que se encaixa para ele. Ele vai no rabo de arraia, vai na cotovelada para brigar com o Donato e com o Doma. Eles estão tendo vida fácil. A gente já viu uma movimentação, acho que o Mendes vem pro jogo, mas precisa. É uma partida que se encaixa perfeitamente com o camisa 9 Bugrino. O Marcelinho tomou o cartão amarelo ali por causa da falta cometida em cima do Bruno José, né, Dri? Cartão muito bem aplicado, né? Ele pegou o tornozelo do Bruno José, que está caído até agora, e inclusive vai ser atendido pelo departamento médico. Amarelado, camisa 2, Marcelinho do Vila Nova. Torcida acorda nesse segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. E o Guarizo quer bater papo porque tem gente mandando recado aí. É isso, Guarizo? Boa noite, pessoal. Estou acompanhando o jogo aqui pela CBN. É Márcio de Indaiatuba. Abraço para vocês e que jogão, hein? Espero o Guarani subindo, né? O ano que vem, Série A do Brasileirão. Abraço. É o torcedor participando, Cabela. Legal, bacana. A galera vai mandando recado aí no 991869070. É o nosso WhatsApp para você mandar o seu recado, tá bom? Pode ser texto, mas o áudio é legal, hein? Vai no somzão da CBN, da sua voz aí, ó. Tá tudo bem ali com o Bruno José, vai se levantando. O Humberto Loser tá conversando lá. Ele tem 2 fones de ouvido. Um ele escuta o pessoal que tá lá em cima na cabine, olhando o jogo de cima e passando informação para ele. E o outro fone, ele ouve a CBN para ouvir o que o Carlão fala. Aí o Carlão falou que tá implorando pro Bruno Mendes. É o Bruno Mendes que tá lá, que acho que vem pro campo aí daqui a pouquinho, hein? Se ele fizer o gol, eu quero o bicho, hein? Opa! 14 minutos é falta para o Bugrão. Vem bola para a grande área, autoriza o árbitro, aumenta o volume, vem comigo, torcedor do Guarani. Vem Bugrão pra cima do Vila Nova. É falta, é lá pelo lado esquerdo. Correu pra bola, Diego Matheus bateu rasteirinho pra fora do gol. Ele tentou de surpresa ou ele pegou mal na bola, hein, Dri? Não entendi. Eu quero acreditar que ele tentou de surpresa, porque estava todo mundo esperando um cruzamento pelo alto, uma bola alçada. E aí ele tentou no canto direito, no canto inverso da onde ele iria cruzar, rasteiro. A bola saiu. Tiro de meta, Vila Nova vai vencendo 1-0. A gente pergunta porque vai todo mundo lá pra área. Todo time. Só tinha um jogador aqui no meio campo aqui que eu acho que era o Mike. Todo mundo na área. Aí ele vai lá e bate rasteirinho pra fora do campo. Então... Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá bastante e há bastante tempo também. Olha o Bugrão vem pro campo de ataque. Falhou Donato, Derek chegou na área. Cruzamento pra dentro, não tem ninguém. E o Derek fica pedindo ali uma falta do Donato pra cima dele. O Donato falhou de novo e o Derek não aproveitou, Adriano Almeida. Não dá para dispersar, porque esse zagueiro falha pouco. E agora ele perdeu a passada. O Derek ganhou na disputa. E aí depois não teve força para avançar sozinho. Olhou para o meio da área e ninguém do Guarani ali. Guarani melhora, mas precisa aproveitar mais as oportunidades. Sobra de bola mais uma vez para a equipe do Guarani no sistema defensivo. Valber e Mike. Vocês não estão falando a mesma língua aí, os dois, hein? Pegou agora a falta em cima do Valber, é falta que favorece a equipe do Guarani. Agora, Carlão, o cara não falha. Quando falha, tem que aproveitar, Carlão. Tem que aproveitar. O Derek acho que diminuiu a passada e permitiu a recuperação do Donato. Tanto é que o cruzamento já é feito ali quase ele caindo, né? Agora, uma coisa que nós chamávamos a atenção na primeira etapa e não está acontecendo no segundo tempo e poderia acontecer. Chute de longa distância. O Guarani tem bons chutadores. A bola está encharcada, dificulta a ação do goleiro, então arrisca de longa distância. Já a Adri confirma aí que o 9 entrou, hein?
Aumenta o volume aí, Humberto Loser. Ouviu o somzão da CBN. Fala, Adri. Saiu 5, Matheus Barbosa, para a entrada do 9, Bruno Mendes. A outra alteração, foi embora João Vitor com a 19, para a entrada do 33, Gustavo França. Gustavo França em campo. Mais uma vez, mais uma substituição aí da equipe do Bugrão. Foram embora, né? João Vitor e o Matheus Barbosa, Carlão. E aí? Ele recompõe aqui, ele coloca o Gustavo França mais pelo lado direito, mas o Derek permanece. O Derek vai cair pelos lados como um atacante. O Gustavo joga mais na segunda linha para ajudar a criação junto com o Bruninho. Ó. Pode ver, ó, o Bruninho voltou um pouquinho quase como um segundo volante para trazer, para levar essa bola mais qualificada junto com o Gustavo França. E o Derek caindo pelos lados junto com o Bruno Mendes, Bruno José pelo lado esquerdo. Passamos de 17 minutos deste segundo tempo, tá 1-0 para a equipe do Vila Nova, que vem para cima, trabalha o campo de ataque, o Parede empurra ali o Valber, a falta está anotada, é falta que favorece a equipe do Bugrão no campo defensivo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Pegorari cobra falta, bota no campo de ataque, mais direto para fora. Aí também não adianta não, viu, Pegorari? Assim não dá ziriguidum não, viu? Chutar a bola para fora não resolve nada. Bola para fora, arremesso manual para o Vila Nova de graça no campo defensivo, sem pressa nenhuma para a reposição ali do Rodrigo Gelado. Toma distância o meia dúzia do Vila Nova para o arremesso, ele joga no campo de ataque, lançamento é feito ali pro Dantas. Quem sobe é o Bueno de cabeça, ela sobra pelo meio com o Bruninho, toca na bola, no bate e rebate, a bola sobra de volta com o Vila Nova. Na frente, Parede, recebeu atrás a zaga, preparou, bateu, Pegorari! Pegorari, defesaça do goleiro do Guarani, salva o Bugre, Adriano Almeida. Ele aproveitou o espaço e conseguiu ter velocidade para armar o chute e chutar forte. O Pegorari caiu para o seu lado esquerdo e conseguiu espalmar bem. Bola para fora, arremesso é para o Guarani, lá pela esquerda. Vai se ajeitando lá o Mike para fazer a cobrança. Joga com o Bruninho, mais atrás. Começa Bruninho. Encontra o Matheus Bueno ali pela intermediária. Protege, gira o corpo na frente do Lourenço. Devolve no Bruninho. Faz o toque do lado, curtinho. O Mike recebeu, fez o passe rapidamente lá na ponta canhota. Por ali trabalha. Na chegada, ali à frente com o Gustavo França. A bola foi para fora, o último toque do Vila. Mike na cobrança. Vai trabalhando a bola no campo de ataque a equipe do Guarani. O Mike demora para fazer a cobrança ali. Matheus Bueno recebe. Passe mais atrás com o Bruninho. Ajeita na perna direita. Vem cruzamento para a grande área. Passa por todo mundo. Vai para fora a bola. Tiro de meta que favorece a equipe do Vila Nova, Adriano Almeida. O Bruno José aplaudiu o lance, né? Vendo que o Guarani está tentando. Foi mais uma tentativa. Vamos ver se na próxima a mira melhora. 19 minutos deste segundo tempo. Vila Nova marcou a 33 a primeira etapa com o Juan Christian, Carlão. E o Guarani não consegue chutar uma... Não conseguiu acertar o gol, mas o goleiro não fez nenhuma defesa. Não fez, não consegue arriscar. Fica esse cruzamento toda hora ali para pegar, para consagrar o Rafael Donato. O cruzamento ele é importante, mas desde que ele tem que tirar do goleiro, tirar do zagueiro. Agora houve uma inversão, né? O Bruno José vem pelo lado direito e o Gustavo França vai pelo lado esquerdo. E o Derek e o Bruno Mendes se revezando ali como um homem de frente. Sai tocando a equipe do Guarani, Gustavo França tenta a bola enfiada. Chega Marcelinho por baixo para fazer o corte. Toca na bola, Parede não consegue, domina a bola, volta ali pelo meio, Cristiano. Dominou mal, rouba a bola a equipe do Guarani. Bruno Mendes com ela, domina, joga a bola de graça. Para trabalhar a saída de bola congelado, já despacha para o campo de ataque, se livra da bola. Eu tô sentindo também que o Vila tá cansando, viu, Carlão? É porque não ficou com a bola, né? O Guarani fica com a bola, cansa menos, né? E o Vila marcando, faz uma partida defensivamente impecável. E claro que vai cansando, é igual o boxe, né? Vai batendo, uma hora entra. Olha lá. Bruno José recebeu na área, não conseguiu dominar a bola. Não conseguiu fazer o domínio, Bruno José, Adriano Almeida. Cabelo, a impressão que dá é que aquelas noites em que nada vai dar certo e que não é do Guarani, porque quando os astros se alinham aí para a situação dar certo, tem sempre algum erro do setor ofensivo do Bugre. Foi agora o Bruno José, uma bola enfiada, ele podia ter dominado e chutado na saída do goleiro. Faltou o principal, o domínio. E aí não fica, né? O empate fica mais distante. Olha o Vila Nova na roubada de bola, o Igor Henrique joga na área. Vem Pegorari para fazer a defesa e botar no ordem na casa do Bugre.
Já repõe a bola no campo de ataque. Lá na ponta canhota, forte para o Bruno Mendes. Muito forte para fora. Vamos tirar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 21 minutos de bola rolando deste segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Chove. Olha, agora são 19 horas e 27, 7h30. 3 horas que está chovendo sem parar aqui no Brinco, hein? 3 horas que está chovendo aqui no Brinco, hein? Continua chovendo aqui no Brinco. 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Vila Nova. 1 pro Vila Nova. Guarizo. Central da Bola. Já encerrados, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 1, Botafogo 0, Avaí 1, Série A no intervalo, Vasco 0, São Paulo 0. Bola pra fora, arremesso manual pro Vila. Agora, Carlos, a gente tá olhando que o Guarani tá brigando demais, né? Opa, o Guarani tá brigando muito, né? Não, falta de comprometimento, falta de entrega, jamais. O Guarani briga, é que as coisas, tecnicamente, elas não estão dando certo. De repente, daqui a pouco, o Guarani pode ir, até porque tem jogadores capazes para isso. Mas luta, entrega, de jeito nenhum. O Guarani que se desdobra em campo. Vem Vila Nova, lançamento feito. Lucão tava lá para fazer o corte. O Cristiano responde, mantém Vila Nova no campo de ataque. Parido de fora da área, faz a batida. Se estica todo o Pegorari para evitar o escanteio que teve desvio no meio do caminho. Fala, Guarizo. Tem mensagem aí, Guarizo? Tem mais um áudio do ouvinte CBN, Cabela. Boa noite, galera da CBN. Aqui é o Marciel, mineiro. Estou aqui acompanhando vocês. A belíssima transmissão que vocês fazem aí. Mandar um alô pro Cabela. Um alô pra toda a galera da CBN. Tô aqui na torcida pela virada do Bugrão. Vamos, meu Bugre! Série A o ano que vem. Marcial também tá na chuva, hein, Cabelo? Pois é, deu pra ouvir bem a chuva e tá chovendo mais lá, parece do que aqui, viu? Muita chuva, obrigado, Marcial, grande abraço para você também, obrigado pela companhia. 23 minutos deste segundo tempo, 1-0, Vila Nova tá ganhando, já bota a bola no campo de ataque aqui pelo Vila, sobe o Matheus Bueno de cabeça, escora o Gustavo França ali pelo meio, ele fez o passe lá pela esquerda pro Derek, o Derek se enroscou com a bola. Hoje também a Adri falou assim que não é noite do Guarani, mas não é noite do Derek, isso tá claro. Vem Guarani pro campo de ataque, daqui a pouquinho a Adri fala o público dessa noite aqui no Brinco, vem com o Diogo Matheus, cruzamento na área, Donato de cabeça sobe para fazer o corte. E agora acabou sendo atingido ali o jogador do Guarani. Foi atingido. O Igor Henrique, que se enroscou, tomou cartão. Você aproveita, dá o detalhe e o público, Dri. O Igor Henrique deixou o braço ali no rosto do Mike, por isso levou o cartão amarelo. Público total no Brinco de Ouro, 7.782. 7.782 pessoas para uma renda de R$164.660. Bom público, com chuva desde as 4h30 da tarde. Bom público aqui no Brinco de Ouro, torcedor do Guarani. Tá torcendo ainda pro Guarani aí chegar, né? Tem que fazer um golzinho Guarani para um empate. Se empatar pode até mudar, né, a história do jogo, né, Carlão? Aí vira outro jogo, a torcida vem pra cima, os jogadores ganham confiança, é uma possibilidade agora, a bola parada aí. Quem sabe agora vai dar Ziriguidum, hein? Diogo Matheus está na cobrança, de perna direita, correu pra bola, bateu pro gol, pega o goleiro. Caio Denis Júnior para fazer a defesa importante nesse momento do jogo, Dri. No final das contas foi uma má cobrança, né? Porque ela até tentou ser forte, mas não saiu com tanta força assim. E foi no meio do gol. O Denis Júnior pegou fácil. Aí eu falei Diogo Matheus, foi o Bruninho que fez a batida, né? Sobra de bola com o Matheus Bueno ali pela meia. Recua com o Mike, perto da canhota, lançamento é feito no campo de ataque, ela passa por todo mundo, não pelo Duma. De cabeça ele toca na bola, vem com o Parede que já domina, vem carregando a equipe do Vila para o campo de ataque. Faz o lançamento para o Caio Dantas na ponta canhota. Quem chega é Valber para fazer o corte. Ele joga a bola para fora, manual, ele tentou evitar a saída, não conseguiu, arremesso manual que favorece a equipe do Vila Nova pela esquerda. 25 toques, CBN está marcando 25 minutos deste segundo tempo. No arremesso manual tem o Rodrigo Gelado. Nem pressa nenhuma ali, né? Sem pressa nenhuma, o Rodrigo Gelado faz a cobrança, o Caio Dantas vem buscar o jogo, só que não consegue o domínio, Bruno José fica com ela dominada, brecou ali na poça d'água, fez o passe pela esquerda, bota na frente a saída de bola com o Gustavo França, e o árbitro pega uma falta, pegou a falta do Cristiano para cima do França, é falta que favorece a equipe do Guarani, e desabou lá no meio, desabou do Vila lá no meio, o Bruno José já deixou o campo aqui. Cara, é muito feio, sabe, todo jogo que você assiste, seja aqui em Campinas, na televisão, grandes jogos, tivemos Boca e Palmeiras, um horror o que o Boca fez,
embora merecida a classificação para a final da Libertadores, mas a cada substituição, a cada defesa difícil do goleiro, quando o resultado interessa, é um terror, né? É. Tá louco. E o Igor Henrique é um deles, né? Que tá indo embora lá, catimbou pra caramba. No Guarani já mexeu, o Bruno José já deixou o campo. O outro caiu também lá, outro, Carlão. Caiu outro jogador. Não, absurdo. O outro vai ser ridículo, substituído. cara, ridículo. O que é isso? O árbitro já tá com o cartão na mão. Ele pegou o cartão. O que é isso, gente? Infelizmente. Odri, vamos aproveitar, vamos falar quem entrou e quem saiu no Guarani, por favor. Vamos lá, Cabela. Guarani, então, foi embora o 17, Bruno José, para a entrada do 7, Pablo Tomás. No Vila Nova, Igor Henrique com a 23 está fora. Para a entrada do 15, Souza. O Juan Christian, 11, autor do gol, também saiu. E entra 21, Everton Brito. Muito bem. Everton o quê? Brito. Everton Brito. Muito bem, tá anotado aqui o Everton Brito na equipe do Vila Nova. Fica parado uma eternidade o jogo para essas substituições aí do Vila. Os dois jogadores que foram sair estavam correndo, de repente eles desamaram. Olha o Bugrão, lançamento feito para a grande área. Bola passa por todo mundo, sobra com o Denis Júnior que bota a morte na casa do Vila. 27 minutos e meio. Bola rolando nesse segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. E você vai mandando recado em 991869070, 991869070. O DDD é o 19 para você participar com a gente. Denis Júnior na reposição de bola, joga direto para fora. Tem arremesso manual, equipe do Bugre pelo lado esquerdo. Tem rapidamente o Diogo Matheus para cobrança. Matheus Bueno fica com ela. O Matheus Bueno também, ele recebe, ele vira de costas pro ataque. Toda vez que ele faz o giro ali, para começar de novo a equipe do Guarani. Tá lá com o Pegorari. Sai da grande área de perto à direita para dar um bico da bola. Joga para o campo de ataque. Sobe de cabeça o Gelado. Escora. Ela vem pelo meio. A sobra ficou com o Matheus Bueno. Fez o passe com o Pablo Tomás. Jogou para Bruno Mendes. Invadiu a área. Bateu cruzado. Chegou a zaga para fazer o corte no meio da pequena área. Ela sobra mais uma vez com o Gustavo França. Faz o cruzamento rasteirinho por baixo. O corte é feito errado. Pablo Tomás na sobra de bola. Batido. Desvio. Para fora do gol. O toque de cabeça no meio do caminho. Pegou o contrapé do Denis Júnior para sorte do Vila. A bola foi para fora. Escanteio para o Bugrão. Adriano Almeida. Um lance para levantar a torcida. Primeiro o Bruno Mendes fez uma jogadaço. Marcelinho tirou, impedindo a completo. E depois o Donato, quase num gol contra. Levou as mãos à cabeça, se lamentou, mas para a sorte dele saiu. Escanteio, Diogo Matheus. Na cobrança, levantamento feito, o segundo pau, desvio de cabeça pelo meio. Donato estava lá para fazer o corte. Sombra de bola no bate-rebate. Lucão. Pegou embaixo da bola, subiu demais. O Donato salvou de novo a equipe do Vila. E o Derek não conseguiu a finalização ali no meio da pequena área, Adri. Num lance por cima, né? Depois do cabeceio, essa bola ia entrar. Mas aí quem apareceu? O grandalhão Rafael Donato. Tirou um metro, menos de um metro antes da linha, que define o gol. E aí depois no rebote, quando sobra para o zagueirão, é difícil com os pés ter qualidade ali, né, Cabela? O Lucão mandou essa bola alta, ela veio parar aqui no meu colo. Opa! Carlão de Freitas. O Pablo Tomás e o Gustavo França, junto com o Bruno Mendes, incendiaram o ataque. Era necessário criar um fato para a torcida levantar, para a torcida começar a incentivar, e foi o que aconteceu. O Pablo Tomás bem participativo aqui pelo lado direito, pelo menos demonstra ter um bom entrosamento com o Bruno Mendes. É o Guarani, que vai sufocando, não tão brilhante tecnicamente, mas imbuído em conquistar o empate. Tá amadurecendo o Cabelar. Pablo Tomás fica com ela pela direita, já puxa ali pela diagonal, vem carregando, vai fazendo o facão ali pelo meio, pintou o cruzamento que vem para dentro da grande área, sobe de cabeça o Marcelinho, ela volta com o Pablo Tomás que faz o domínio, recua, com o Mike de primeira, passou, Matheus Bueno fica com ela, pertinho do círculo central do gramado, faz de domínio pela meia esquerda, vem carregando, marcação encosta para cima dele do Souza, ele bota a bola lá pelo lado da esquerda, quem tá lá daquele lado, olha, saiu daqui da direita, foi lá do outro lado o Pablo Tomás, vai correndo o campo todo, o Guarani faz jogadaço, o Mike lá pelo lado esquerdo, a bola vai para fora. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. O placar da CBN está assim, ó. Guarani 0. Vila Nova. Vila Nova tem 1, Guarizo. Central da Bola.
Começando o segundo tempo em São Januário pela Série A, 0 para o Vasco, 0 também para o São Paulo, caindo um mundo de chuva no Rio de Janeiro também. Nosso ouvinte Flávio diz aqui, Flávio Augusto, rodada quase perfeita para o Guarani, só ele que não faz a lição de casa. Futebol, vamos CBN. Mas tá no G4 ainda, torcedor do Guarani, tá no G4 ainda. Tinha uma gordurinha aí, graças ao empate do Novo Horizontino, tá no G4 ainda. Vem Vila Nova, dá um bico na bola, joga né, câmera. Tem muito jogo ainda. Tem muito jogo ainda. O Guarani tá melhorando, né, Carlão? Melhorou. A entrada do Pablo Tomás deu uma boa movimentação. Bruno Mendes já brigando, colocando o Rafael Donato em situação complicada. O próprio Doma também. Agora, tecnicamente, está abaixo, né? Pode virar o jogo e tem condições para isso. Mas, tecnicamente, hoje as coisas não estão funcionando. Mas vai no abafo, vai na luta, vai na entrega. E são fatores que podem dar certo. Vai pro arremesso, Manuel. Vai tomar cartão. Rodrigo Gelado. Amarelado ali. E foi... Mas ele cobrou do mesmo lugar que não era para cobrar, viu, Dri? Rodrigo Gelado. Amarelado. Pois é. Ele tomou amarelo porque ele correu muito para cobrar o manual. Aí tomou amarelo, ele voltou pro local e correu lá no mesmo lugar de onde ele tomou amarelo e fez o arremesso. Ou seja, tem que ter tomado outro amarelo, tá certo, Carlão? Pela lógica. Eu quero ver o árbitro ter peito pra dar o segundo amarelo, mas mesmo assim ele fez cera, né, Cabelo? Lógico, claro. E o Rodrigo Gelado estava pendurado, ou seja, não enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima rodada, quarta-feira, lá em Goiânia. Vai estar na geladeira, então, né? Literalmente ele vai estar na geladeira. Literalmente. 32 minutos e 50, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Tá dando Vila Nova 1-0 para cima do Guarani, hein? Bola tá lá com o Denis Júnior, não tem pressa nenhuma na reposição de bola, goleiro da equipe do Vila, o árbitro tá ali no meio campo, só aguardando. Ele dá um bicão na bola, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, o Lucão vai subindo de cabeça, ele escora, sobra de bola com o Matheus Bueno, chega também para ali o Derek não é noite dele, viu, Carlão? O Derek, ele não... Se tem um jogador que não se adaptou realmente a esse campo molhado e encharcado, foi o Derek. O Derek não faz uma boa partida, pode marcar aí 2 gols, 3 e mudar a história dele no jogo, mas até aqui realmente não cumpre um bom papel. O próprio Bruninho também, né? Eu vou colocar nessa seara aí o Bruno José, né? É um jogador brigador, lutador, já saiu também, mas não fez um bom jogo. Se entregou uma barbaridade, mas também não fez um bom jogo. É uma justificativa também para que o Guarani as coisas não estão acontecendo, porque jogadores diferenciados como Bruninho, Bruno José, o próprio Derek, que é um artilheiro nato, eles abaixo, é claro que o nível da equipe cai. 33-50, sai jogando o Guarani pela direita com o Valber. A marcação de longe ali do Paredes, só acompanhando. O Caio Dantas também fica próximo. Ele inverte a jogada lá pela esquerda com o Lucão. O Lucão já vem caminhando a bola, vai caminhando com a bola, vai atravessar a linha do desordem do campo. Vai de lançamento na ponta direita para o Diogo Matheus de cabeça. Ele escora, vem para dentro da grande área, trabalhando por ali o Pablo Tomás de cabeça Duma. Tira o perigo de lá, sobra com Parede. Faz a proteção, gira o corpo. O Diogo Matheus vai acompanhando. Ele adianta demais a bola. Chega por baixo ali o Derek, não consegue fazer o corte. Mais uma vez vem pro ataque. A equipe do Vila chega, Mike por baixo para fazer o corte. Agora também não posso falar lá do Derek, porque o Mike deu um passe ali também pro Derek, eu vou falar você, viu? Pelo amor de Deus, hein, Mike? Você quer que eu grite Ziriguidum ainda? Assim não vai dar, não. 34 minutos e meio. Segundo tempo de jogo, 1-0, Vila tá ganhando. O Grão, se vencer hoje aqui, vai fazer pontuação maravilhosa da classificação. Por enquanto tá perdendo. Chega brigando pela bola, Matheus Bueno, bota a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Vila. Arremesso manual pro Vila pela esquerda, vai se ajeitando ali o Rodrigo Gelado, sem muita pressa para fazer a cobrança. Fala que vai jogar lá na frente. Faz o arremesso, joga no bico da grande área. Sobe de cabeça o Diogo Matheus. Vem Matheus Bueno com ela. Bota no campo de ataque. Lá, lançamento à ponta esquerda. Derek tocou na bola de cabeça, botou na frente. Chegou Marcelinho por baixo para fazer o corte. E lá do outro lado correu o Everton Brito para tentar evitar a saída. Não conseguiu, não. Desabou o Derek, desabou também o Marcelinho, que está com câimbras. O Derek, o Bruninho já está indo embora, é isso, né? Tá trocando. Exatamente. Vai lá, Adri. Bruninho com a 27 está fora para a entrada do 78, Regis. Regis está no jogo, o Guarani vai fazer mais uma alteração, estou esperando subir a placa. Aí, 11, Derek. Derek está indo embora com a camisa 11 para a entrada do Iago Teles com a 37.
Muito bem. Iago Teles em campo. É mais um que é velocista. Vai tentar botar mais fogo ainda com o Iago Teles em campo. O técnico Humberto Lousa. E o Derek agora realmente foi substituído. Eu falei do Derek, você falou do Bruninho, os dois saíram, Carlão. Infelizmente não fizeram uma boa partida, foram envolvidos na marcação do Vila Nova. E agora entra o Regis, entra o Iago. Vamos ver. O Regis para dar um toque de qualidade aí, para furar esse bloqueio, para fazer o gol. Quem sabe? O futebol nos apresenta tantas coisas maravilhosas. O Regis, que não faz uma boa Série B, teve problemas, mas não faz um bom papel, muito longe daquele Regis que a gente conhece, pode brilhar e dar aí um resultado positivo ao Guarani. Vamos torcer. 36 e 40, pois não, Dri? Eu destaco o Lisca, né? É o segundo jogo dele no comando do Vila Nova, empatou o primeiro 0-0 com a Chapecoense, agora vai vencendo. O Lisca que chegou ao Vila para tentar dar um novo ânimo aí e buscar esse acesso. Lisca doido, que hoje em dia já não é mais tão doido como no passado. Eu lembro que no final de 2017 ele assumiu o Guarani, que estava ameaçadíssimo pelo rebaixamento. 10 rodadas teve o Lisca à frente do Bugre. Ele não foi nada bem não, viu? 33% de aproveitamento, 4 empates, 4 derrotas e só 2 vitórias. Mas foi suficiente para manter o Guarani na Série B daquele ano. Ele fez uma festa danada para a torcida, chamou a responsa para ele, mas foi mais doideira do que desempenho naquela ocasião. Pois é, e depois dessa ocasião, ele subiu bem no conceito como treinador, né? Até chegar ao Internacional, né? Que foi o último clube grande que ele treinou. Santos, né? Santos, aí dali pra frente acabou, né? Todo mundo caiu de novo no velho e conhecido Lisca doido, mas não tão doido assim. Sobra de bola com o Matheus Barbosa para a equipe do Guarani, faz o lançamento lá pela esquerda. Ih, esquentou o tempo lá, hein? Não, tranquilo, tem pressa só. Cobrança da falta para a equipe do Guarani. O Regis está na cobrança. Parede Catimba. Bola tocada no Mike. Rola a bola com o Matheus Bueno. Ajeita a bola na perna direita. Vem carregando. Matheus Bueno fez o passe esquisito ali agora. Olha só isso, gente. Poça d'água ali. Quase que atrapalha o Guarani, hein? Sobra de bola com o Valber. Sai jogando mais uma vez o Guarani pela direita. 38 minutos e meio. Lançamento foi feito ali pela intermediária, passou pelo Bruno Mendes, não consegue chegar até o Pablo Tomás, vem pela direita, trabalha mais uma vez com o Diogo Matheus, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, trabalha pela direita, Pablo Tomás vai para o cruzamento, fechado! A bola eu achei que a bola estava saindo em linha de fundo, o goleiro foi lá dar um tapa dela porque ela iria cair dentro do gol, Adriano Almeida. Ela caiu de repente, né, Cabelo? Um chutaço do Pablo Tomás. Denis Júnior estava esperto ali para evitar escanteio. Diogo Matheus na bola. Terceiro no jogo, segundo para o Guarani. Diogo Matheus na cobrança, levantamento. Lá na segunda trave subiu Donato. Sobra de bola, batida. Bueno no bate e rebate. Sobrou com o Valber. Lá pela esquerda, só faz a proteção porque a bola foi para fora. Escanteio. Escanteio para o Guarani, é lá pelo lado esquerdo. É mais um para o Bugrão. É só o terceiro escanteio para o Guarani no jogo todo, hein? Quarto escanteio, porque teve um para o Vila, é o terceiro para o Guarani. Lá pela esquerda, o torcedor se levanta. Aqui no brinco. Tempo todo da chuva, o torcedor também. O tempo todo da chuva, acompanhando o jogo. Escanteio pro Bugrão. Quem sabe agora vem levantamento na grande área. A bola tá viva, sobe a zaga para fazer o corte. Vem Marcelinho, dá um tapa na bola, joga pro campo de ataque. O Mike no meio do caminho. Já faz o corte para ficar com ela, manter o Guarani no campo de ataque. Fez uma graça ali. Devolveu pela meia com o Matheus Bueno. Vai trabalhando a bola a equipe do Bugre. Vai tentando chegar, 39 minutos e 50. 1-0, Vila Nova tá ganhando. Vem bola pro ataque, lançamento feito, segundo trave. Bola cabeceada ali pelo meio. Ô, Cristiano. Aí bateu pra onde o nariz estava virado e foi pra fora. Escanteio pra sorte dele que ele não dava de frente pro gol, né, Adriano Almeida? A impressão que dá é que realmente o Vila Nova cansou e vai se segurando como pode ali. O Bugre tem mais um escanteio pelo lado esquerdo do ataque. Mike e Gustavo França na bola. Os dois ali para cobrança. Do escanteio ficou pro Mike, perto da canhota. Levantamento, marca do pênalti. Sobe quem? Donato. De cabeça para fazer o corte. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN. Tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Vila Nova. 1 pro Vila Nova, Guarizô. Central da bola.
9 minutos, segundo tempo em São Januário pela Série A. Segue 0 para o Vasco, 0 também para o São Paulo. Próximo desafio do Guarani, domingo que vem, 6 da tarde em Salvador, o líder Vitória. Futebol Globo CBN. Arremesso manual para a equipe do Guarani. Daqui a pouquinho a gente confirma quem entrou na equipe do Vila, porque o Bugrão vem para cima, trabalha a bola lá pelo lado esquerdo, trabalhando por ali com o Iago Teles, faz a finta, vai na linha de fundo, finta bonita, carregou, puxou o bico da grande área, tocou ali pro Bueno, sobra de bola no meio, no bate, rebate, vai sobrando com o Denis Júnior. Bola rolada ali pela meia, faltou alguém para bater nessa bola aí, Adriano Almeida. Tá faltando desde o primeiro tempo, né? Aquele chute de fora da área. E eu aproveito para confirmar mais 2 alterações no Vila Nova. Saíram 10 Lourenço e 19 Caio Dantas para as entradas do 7 Marlone e do 91, meu primo, Henrique Almeida. Muito bem, então. Tá com o primão em campo aí, hein? Henrique Almeida. Em campo, o Guarani vem pro ataque, joga a bola na área. Zaga faz o quarto, Parede. Toca na bola, já fez o passe do lado com o Marlone. Corta a velocidade. A equipe do Vila Nova tenta chegar. Lançamento é feito aqui pela esquerda. Quem trabalha por ali é o Everton Brito. Já faz o domínio. Devolve, começa de novo com o Gelado. Deu um tapa na bola pelo lado esquerdo, trabalhando por ali na chegada do Souza. Tenta o passe, Diogo Matheus faz o corte, fica com ela, protege. Tentou o passe, foi puxado, é falta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani vai martelando, Carlão. Martela. Quem sabe, né? Até o final do jogo consegue botar uma pra dentro, pelo menos, né? É, martelo martelão, né? Já diriam os poetas do bonde do Tigrão, né? E é assim que tem que ser. Vai ter que brigar, uma barbaridade. Agora já não tem muita organização tática, técnica. Vai no desespero. Até um pontinho, em razão dos bons resultados, né, nesta rodada, é importantíssimo. Valber domina a bola, círculo central do gramado, faz a abertura pela esquerda com o Mike. Encontra aberto lá do lado esquerdo o Iago Teles. Domina, rola a bola com o Matheus Bueno. Tenta o passe na frente. O passe foi feito lá do lado esquerdo, fez a tabelinha. A bola sobrou mais uma vez ali pela intermediária com o Matheus Bueno. Ele busca alguém para fazer o passe, joga a bola para a grande área. Sobe de novo o Donato de cabeça para fazer o corte. O Donato subiu de cabeça. O Lucão tá de centroavante. Bola lançada lá na ponta esquerda, muito forte, bola para fora. 43 minutos e 40, hein? 43 minutos e 40. Tiro de meta que favorece a equipe do Vila Nova. Tá lá com o Denis Júnior. O Cristiano tá caído ali com câimbras. O árbitro chama o departamento médico. Mas já mostrou ali o cronômetro. Agora, Carlão, a gente vê um Guarani que deu uma embalada até entrar no G4. Quando ele entra no G4, tudo bem que os clubes olham para o time que está no G4 e falam, opa, tem que jogar diferente com esse clube. A postura do adversário muda, mas o Guarani não consegue sair dessa marcação. O Guarani tem conquistado vitórias. Hoje, hein? Não, o Guarani tem conquistado vitórias, mas não tem apresentado grande futebol. Tem oscilado durante as partidas. Contra o Tombense, sim, foi um bom jogo. 3-0, uma vitória contundente. Contra o Novo Horizontino, vamos considerar também a qualidade do Novo Horizontino, que é um time parelho ao Guarani. E tem até mais individualidades. O Guarani passou por problemas, passou por percalços, mas conseguiu, principalmente no segundo tempo. Hoje não fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo mais na base da superação, mais na base da briga, da entrega, mas tecnicamente muito abaixo, considerando também o gramado. Mas o Guarani não faz uma boa partida hoje. Pode empatar? Pode virar, claro, o futebol ele é maluco. Mas hoje o Guarani não apresenta um bom rendimento, não. Mexeu. Vai lá, Adri. Saiu 18, Cristiano, com a 18, Cristiano tá fora, 22, Marquinhos Pedroso é quem entra no momento em que são sinalizados mais 8 minutos de acréscimos. Marquinhos Pedroso, muito bem, Marquinhos Pedroso em campo da equipe do Vila. Guarani vem pro ataque, hein? Isso é engraçado o árbitro, ele mostrou 8 minutos com os dedos para todo mundo ali. Todo mundo dentro do campo, mostrou para todo mundo.
Acho que era mais pra torcida que tava reclamando, né? Diogo Matheus faz o lançamento pra grande área, sobe de cabeça o Rodrigo Gerardo pra fazer o corte, sobra de bola com a equipe do Vila, vai trabalhando aqui pelo lado da esquerda, sai de bola que vem pro campo, tá com o Everton Brito, faz de domínio, encosta a marcação pra cima dele, o Matheus Bueno, ele ginga do lado, ginga do outro, vem o Regis, toca na bola, bola pra fora, arremesso manual e favorece a equipe do Vila Nova, que não tem pressa nenhuma. Já chegamos a 46, vamos a 53, hein? Tem mais 7 minutos de jogo ainda. Tá lá mais uma vez o Rodrigo Gelado tomando distância para fazer o arremesso. Ele joga lá perto do bico da grande área, de cabeça. Foi ali para fazer o corte o Henrique Almeida, o primo da Adriana, jogou de zagueiro, a bola foi para fora. Arremesso é manual para a equipe do Bugre. Jogo, Matheus, da cobrança com as mãos, ele volta com o Pegorari. 46 minutos e 20. Reta final de jogo aqui no Brinco de Ouro, tá dando Vila Nova 1-0 para cima do Guarani. Trabalha com o Lucão, deu um tapa na bola pela direita com o Valber, deixa a bola ali com o Diogo Matheus. Passa por todo mundo, ele faz o lançamento lá na frente. Bruno Mendes não fez o toque, passou lotado lá o Iago Teles, sobrou com a zaga do Vila. Bola devolve o Guarani, bola vai, chutão de lá, chutão de cá, lançamento de lá, lançamento de cá. Agora vem o Donato, que fica a pé da vida, que não tinha para quem passar a bola, precisou dar um chute para fora, o arremesso é para o Guarani. Lá pela esquerda, arremesso mano cobrado, o Mike faz de domínio, ajeita a bola na perna canhota. Tem aberto lá pela esquerda o Iago Teles, ele prefere o passe mais atrás para começar de novo com o Matheus Bueno. Fez o passe com o Diogo Matheus no círculo central do campo. Devolve com o Matheus Bento, torcedor vai ficando impaciente com esse toque de bola ali no círculo central do campo. Vem lançamento para o campo de ataque, lá na frente, forte demais. Forte demais, bola pra fora. Tá chovendo aí, aqui tá muito chovendo. Chovendo demais e atrapalhando o Guarani demais a chuva nesta noite aqui no Brinco de Ouro. 47,5, 47 minutos e meio. E não tem como treinar o time para jogar na chuva, né? Porque não tem jeito, né, Carlão? Aquelas chuvas de novela, sabe? No Pois Projac, é. assim. É. Aí você tem a chuva artificial. Pois é. Pra treinar o time. É. Normalmente, quer dizer, eu nunca vi isso. Encharca o campo. Encharca o campo, pode ser. Encharca o campo para treinar dessa maneira. Olha a bola lançada no ataque do Vila. Vem Pegorari. Ele faz o corte, a sobra de bola ali pela intermediária com o França. Fez o passe com o Diogo Matheus. O lançamento vai lá do outro lado, Lucão de cabeça, ele escora lá na ponta canhota. Lançamento, vai chegando o Marcelinho para fazer a cobertura junto dele ali, acompanhando o Iago Teles. Marcelinho dá um pico da bola, joga para o campo de ataque. Não tem ninguém do Vila e ninguém vai lá para fazer pressão, porque está todo encolhido o time do Vila. Ela fica com o Mike. Mike vai trabalhando a bola. Ficou o Mike, já faz o lançamento, hein? Pro ataque, sobe de cabeça o Duma. Vai sobrando mais uma vez com o Matheus Bueno. Os zagueiros do Guarani viraram atacantes, hein? Ah, Matheus Bueno. Não brinca aí, Matheus Bueno. Lançamento feito pela direita com o Diogo Matheus. Já faz o domínio, marcação encosta, ele faz o lançamento na frente. A bola é boa ali na frente. Opa, foi tocado, é falta! É falta que favorece a equipe do Guarani. A um palmo da linha lateral da grande área, Adriana Almeida. O Doma foi providencial, porque o Pablo Tomás já tinha colocado essa bola na frente, ia ganhar e ia entrar na grande área. Ele foi ali centímetros da linha da grande área para calçar o jogador do Guarani, fazer a falta. Tomou cartão amarelo, Eduardo Doma. O Guarani tem falta. Pode ser a última grande oportunidade aí do jogo para o Bugre empatar. Diogo Matheus abraça a bola, beija, trata com carinho para fazer esse cruzamento na perfeição. 49 minutos e meio. Até o Pegorari tá na área, hein? Só tem o Bruno, o Matheus Bueno que tá na intermediária. O restante, todo mundo lá na área. É falta que favorece a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Mike de perto da canhota, Diogo Matheus de perto da direita, todo mundo lá no meio da área. Até o Pegorari, tá todo mundo lá. Quem sabe agora, torcedor do Guarani, aumenta o volume, vem comigo. 49,50. Reta final de jogo, vamos a 53. Diogo Matheus da cobrança, levantamento, o primeiro pau, desce de cabeça. Ziriguito! O Guarani
empata 49 minutos deste segundo tempo. Pra mim, Pablo Tomás. Isso. Pablo Tomás faz o gol de empate na reta final de jogo. 1-1. É o placar do jogo, Adriano Almeida. Um gol para explodir o Brinco de Ouro. A torcida vem, porque o Diogo Matheus, ele abraçou, tratou a bola com muito carinho. E aí, na hora do cruzamento, parecia, Cabela, que ele estava colocando com a mão essa bola. Dentro da pequena área, no espaço único onde estava o Pablo Tomás, que conseguiu subir, cabecear no chão sem chance nenhuma para goleiro ou para qualquer zagueiro grandalhão. O Bugre consegue o empate no Brinco 1-1. 1-1. No último suspiro, o Guarani empata o jogo aqui no Brinco de Ouro. Mas o Vila vem pra cima, tem falta aqui pela esquerda. Vai pra cobrança da falta, o Marlone faz o levantamento lá na segunda trave. Sobe Donato de cabeça, ele escora, a bola vai pra fora. Tiro de meta aqui, favorece a equipe do Guarani. Tem pressa o Guarani, quem sabe o gol da virada. Vem bola pro ataque, lançamento foi feito. Ali pelo meio, Regis sobe também o Lucão. Sobra de bola, vem bola pro campo de ataque. Briga por ela, o Guarani. Quem chega por baixo, Marquinhos Pedroso pra fazer o corte e bota pra fora. Vem com tudo o Guarani pra cima. Reta final de jogo, 51-50. 1-1 o placar do jogo, Carlão. Não deu nem tempo de falar com você, Carlão. Não deu nem tempo de falar com você, Carlão. Foi no abafa, na bola parada, no sufoco, e é assim que tem que ser. E dá tempo ainda, Cabelar. Vem Bugrão pra cima, cruzamento feito na área. Chega a zaga pra fazer o corte. No contragolpe vem Vila Nova pra cima. Matheus Bueno vai acompanhando ali o Paredes. Só acompanha. Paredes se joga ali, o Bueno fica com ela. Perna direita, despacha pro campo de ataque. Devolve o Guarani na frente. O Lucão tá de centroavante. A sobra com o Valber. Tocou na frente. Lá pela esquerda, preparou. Bateu, desvio pra fora do gol. De novo chegava o Guarani lá pela esquerda com Iago Teles, a bola para fora, escanteio, levanta o torcedor, inflama o Brinco de Ouro, pega fogo o Brinco. Escanteio é lá pela esquerda, é mais um para a equipe do Guarani. É o quinto no jogo para o Bugrão, Adriano Almeida. Gustavo França, a torcida vem junto, o Guarani acredita na virada. E antes disso, o árbitro vai aplicar agora cartão amarelo para o Lisca. Não, para algum jogador da comissão ou alguém da comissão técnica no banco do Vila Nova. Não consigo identificar daqui, mas alguém no banco do Vila Nova será amarelado agora, antes do escanteio. Gustavo França tá prontinho para cobrar. É algum jogador que tá lá no banco de reserva que foi amarelado. 53 passados deste segundo tempo. 1-1, placar do jogo, tem escanteio pro Guarani. Quem sabe, torcedor do Guarani? Vai pra cobrança o escanteio, levantamento na área. A bola tá viva ali pelo meio, teve toque pra fora, escanteio de novo. É mais um escanteio que favorece a equipe do Guarani. É lá pelo lado esquerdo de novo do ataque do Bugre. Vai ter outro levantamento, vem bola pra dentro da área. Quem sabe, torcedor do Bugrão? Vai para a cobrança, mais uma vez o França, levantamento ali pelo meio, sobe Donato de cabeça para fazer o corte, a bola sobra mais uma vez com o Matheus Bueno, aqui pela direita, ele tem sempre que dar um toquinho, um giro, a bola chegou atrás, apita o árbitro, fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco, deu empate. Guarani! Gol do Guarani, providencial no sufoco a 49, quase 50, empata o jogo, 1 pro Guarani. Vila Nova! 1 também pro Vila Nova. Opa! Já domina do peito, fácil passe para o Guarizo. Manda bala, Guarizo. Central da bola. Dentro de instantes na saída do campo, vamos repercutir esse empate. Guarani 1, Vila Nova também 1. Agora 30 segundos e a gente já volta com o Futebol Globo CBN. Ministra do Planejamento, Simone Tebet. O MDB está pronto para defender o Brasil, defendendo sempre a nossa democracia. Por mais igualdade, pela geração de emprego e renda. Construir um amanhã melhor para todos os brasileiros tem o nosso movimento. Venha com a gente ajudar a transformar o nosso país. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Feliz é o MDB. Central da bola. E agora sim, repercutindo esse empate, 1 para o Guarani, 1 para o Vila Nova, a saída dos jogadores no gramado do Brinco de Ouro. Adriano Almeida.
Jogadores do Guarani ainda todos reunidos no centro do gramado e festejando muito com a torcida. Torcedor do Guarani não arredou pé, mesmo com chuva. Agora a chuva dá uma trégua, foi incrível. Acabou o jogo e a chuva também parou. E o torcedor ficou o tempo todo acreditando. E no final foi corogado aí, né, com esse empate, pelo menos um pontinho em casa aqui. Se não dá para vencer, para pelo menos sair de campo com esse 1 ponto. E dá para ver pelo semblante aí dos jogadores extenuados. Todos com as bermudas muito sujas por causa da água, da chuva, do barro. E agora a gente vai falar aqui com os jogadores do Guarani. Vamos ouvir o Valber falando a respeito desse jogo e desse empate. Sabemos que ia ser um jogo difícil, por ser um confronto direto, mas a gente pontuou em casa, é importante. Agora é trabalhar, temos um jogo fora difícil contra o Vitória, mas tem que estar sempre pontuando agora, que já tá, o campeonato está funilando. O empate aqui foi muito importante para nós, porque a gente correu, o segundo tempo todo buscou, não conseguimos a vitória, mas o empate veio e estamos na luta ainda, em busca do acesso. Valeu, Valber. Pega horário. Um gol que vale muito mais do que um ponto, né? A moral para ir para 2 jogos fora de casa. Cara, a gente sabe, não é desculpa, não é nada. Da mesma maneira que a gente acabou ganhando o derby aqui numa situação muito parecida, mas hoje o time da Ponte, ela não tem essa imposição física, não joga por uma bola desde o começo do campeonato. O time do Vila Nova, desde a primeira rodada, é esse jogo de ganhar de 1-0, é esse jogo de uma zaga muito sólida, umas torres lá que fica rebatendo bola pra tudo que é porra de lado, que chega a dar raiva no gol, entendeu? Tem a melhor defesa do campeonato, faz um gol no vacilo nosso, tinha que virar loucura, o jeito que virou, né? Desespero total da nossa parte, com equilíbrio, né? Um desespero, assim, pra fazer o gol e posteriormente a vitória. Mas soubemos sofrer no segundo tempo, em alguns contra-ataques que a gente saberia que o 2-0 mataria o jogo de vez e não teria como voltar atrás. E agora no último lance lá, cara, eu fui me aventurar lá, até conversei com o Pablo, velho. Eu vou puxar, porque não estão acostumados na bola parada de ter um goleiro ali. Então eu falei, deixa que eu vou ficar fora, eu fico na marca do pênalti. Quando o Diogo for bater, eu corro, chama a marcação. Aí o Donato acho que veio em mim, ou o zagueiro da frente, e o Pablo apareceu livre ali. E é mérito também do nosso rachão, viu? A gente faz rachão direto e são uns gols bonitos desses. E eu faço uns gols de vez em quando. E aí, por isso que eu me aventurei na área. Aí depois na outra eu fui na brincadeira lá pra tentar ir pra área, os caras queriam comer meu toco aqui, daí eu fiquei quietinho lá no gol pra... Esse empate aí não é o que a gente queria, mas a maneira que foi é pra se comemorar como uma vitória, principalmente nessa reta final, que todo jogo vai ser uma final e todo jogo é decisivo. A gente permanece no G4 ou pelo menos vai ficar com a mesma pontuação. E a gente, teoricamente, tira aí 40% da força do Vila para decorrer do campeonato. A rodada ajudou, né, Pegoraro? Os resultados ajudaram o Guarani. Não dava para perder hoje, pelo menos um ponto, né? Não dava. É um jogo muito difícil. A gente, querendo ou não, a gente acompanha, mas a gente fala a melhor tabela é a nossa vitória. Então, é claro que a gente acompanha, mas não adianta nada os outros colaborarem e a gente não conseguir fazer nosso papel. Então, parabéns a todo o time aí, a todo o staff, que a gente manteve equilíbrio do começo ao fim, independente do gol, independente do campo e da situação que teve hoje, mas a gente foi coroado aí pela insistência, pela persistência e por não desorganizar esse ponto maravilhoso em casa. Legal. Tá aí, então, o goleiro Pegorari falando bastante aí, né? Inclusive descrevendo como ele viu o gol de empate do Guarani em 1-1 com Vila Nova. O Pablo Tomás ainda tá aqui no gramado, Guarizo, atendendo a equipe de televisão no momento, e a gente espera ele mais alguns instantes aqui para falar, né? O nome aí do Guarani nesse empate, o nome desse empate entrou muito bem no segundo tempo. Vamos ouvir o Pablo Tomás, que já vai se aproximando aqui para falar com nós jornalistas. Que gol foi esse? Tinha como escolher um melhor para ser seu primeiro com a camisa do Guarani? Muito feliz, cara. Foi como eu falei ali. Não era o resultado que a gente esperava, que a gente buscou a vitória desde do início. A gente sabe que pontuar também é importante. Então a gente tem que valorizar esse empate que não foi fácil. A gente demorou um pouco a entrar no jogo, em questão do campo, como que ele estava. A gente fugiu um pouco da nossa característica de jogo. Mas a gente tem que glorificar o nome de Deus, porque o que ele tem feito na minha vida, eu estou muito feliz. Foi como eu falei, no último dia da janela eu fui contratado aqui pelo Guarani, então estou muito feliz e que a gente possa dar sequência aí em busca do nosso objetivo aí no final do campeonato. O Pegorari disse que ele puxou a marcação e abriu espaço para você, foi isso mesmo? Foi
Ele até brincou comigo, ele falou assim, eu vou levar, você fica parado que a bola vai chegar em você. Então, queria agradecer o Pegoraro, que é um grande goleiro, não só ele, como toda a equipe que sempre vem me ajudando. Então, estou muito feliz e esse gol aí para toda essa torcida que merece, para minha esposa, para os meus filhos. Então, estou muito feliz e que a gente possa trabalhar durante a semana agora para buscar os resultados fora de casa. Você estava procurando a sua esposa ali agora? Tava procurando. No meio da torcida, acabei não vendo ela, mas ela tá lá, então eu queria agradecer ao apoio dela, porque sem ela também eu não estaria aqui nesse momento, então estou muito feliz. E, como eu falei, esse empate foi de grande tamanho, então vamos valorizar também que o Vila Nova é uma grande equipe. Tá legal, obrigada então ao Pablo Tomás, autor do gol do Guarani. Agora encontrou aqui a mulher, o filho, tá tudo em família, viu, Guarizo? Sensacional. E que história, né, do Pablo Tomás. Ele era jogador do Operário de Várzea Grande, artilheiro da Série D de dado do Campeonato Brasileiro, acertado com a Chapecoense. O Guarani foi lá e contratou o jogador. E estava esperando a oportunidade. Apareceu. Muito legal o Pegoraro e é o calor do jogo também, né? Vaza um palavrão ao vivo aqui na transmissão, mas o jogador está saindo com sangue quente. E na felicidade de conseguir um empate que não muda a situação do Guarani na tabela, mas tem um gosto de vitória por ser marcado nos acréscimos. Vamos fazer um intervalo então? Daqui a pouco a equipe do Futebol Globo CBN elege o craque do jogo, tem comentário do jogo e muito mais de Guarani 1, Vila Nova 1, aqui no Futebol Globo CBN, que aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Vila Nova. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Governador do Pará, Helder Barbalho. A COP30, maior conferência climática do mundo em 2025, vai coroar a transição do Brasil para um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Uma transformação que já é realidade aqui no Pará com o governo do MDB, um modelo que respeita as pessoas e resgata o valor dos povos tradicionais. Aproveite os recursos naturais e mantenha a floresta viva. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Felice ao MDB. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Central da Bola. Guarani e Vila Nova. Apresentação: Marco Guarizo.
Torcedor bugrino tomou chuva, sofreu bastante, mas sai do estádio, sai do Brinco de Ouro com um sorriso no rosto. Perdeu a chance de ser vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B? Sim, mas conseguiu um gol redentor, vamos dizer assim, no fim do jogo. Um para o Guarani, um também para o Vila Nova. Antes da gente voltar no craque do jogo, só informar você que temos 34 minutos do segundo tempo lá em São Januário pela Série A do Campeonato Brasileiro. Segue 0 para o Vasco, 0 também para o São Paulo. E agora, a equipe da CBN Campinas, do Futebol Globo CBN, vai escolher... O craque do jogo! Vamos começar por quem trouxe a emoção desse gol no fim da partida do Pablo Tomás. Carlos Cabela, o seu voto no craque do jogo. Cabela. E é exatamente pra ele, né? O cara que faz um gol aos 49, dá um empate à equipe, tem que ser o craque do jogo dele, Pablo Tomás, do Guarani. Adriana Almeida, já votou? Não. Ah, você tá por aí. Sim, hoje eu tenho a minha escuta aqui com você, Marco Guarizo. Sensacional, Adriana Almeida, que honra. Então vote no seu craque do jogo, por favor. Olha, o nosso colega Gabriel Castro sempre faz as menções honrosas. Antes de eu falar o craque, eu vou fazer uma menção honrosa à torcida do Guarani hoje, que me deixou muito impressionada. Torcida exemplar nessa noite de sábado. Torcedor veio, aplaudiu. No intervalo, o Guarani perdendo me chamou muita atenção, porque a torcida, a hora que o juiz apitou o final do primeiro tempo, a torcida continuou aplaudindo o time na saída do campo. E no final também, não ouvi vaias, ouvi, né? A gente ouve uma ou outra lamentação, mas nenhum jogador sendo pego para Cristo, por exemplo, nenhuma vaia, e aí no final eu acho que mereceu. Foi coroada e obviamente que a vitória seria o melhor dos mundos, mas no cenário em que se desenhou o jogo hoje, eu faço essa menção honrosa aí à torcida do Guarani, que hoje para mim deu um show à parte, foi fundamental aí para dar gás para esse time correr o que correu até o final. E craque, eu vou acompanhar meu amigo Carlos Cabela, né? Porque o autor do gol, ele estava até muito emocionado falando conosco sobre esse primeiro gol com a camisa do Guarani. Sofreu a falta também, é importante dizer, a falta que originou o gol, e estava incendiando o jogo ali naquele momento. Então, Pablo Tomás, o craque. Então já está eleito. Carlão de Freitas é só para trazer unanimidade ou para, sei lá, homenagear algum jogador do Guarani nesse empate, Carlão? Eu acho que homenagem fica para o grupo do Guarani, um grupo persistente, um grupo que hoje não fez uma boa partida tecnicamente, mas não se entregou em nenhum instante, tanto é que foi coroado com este gol de empate do Pablo Tomás. Eu vou com os meus amigos, com o Cabela, com o Adri, e é mais uma história legal, né? Como o futebol, o esporte, né? Apresenta cada história bonita de superação e que é coroada, né? No caso do Pablo Tomás, com um gol de cabeça que pode ser fundamental para o Guarani conquistar o acesso. Então eu vou com Pablo Tomás, o herói desta noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. No craque do jogo, portanto, deu unanimidade. Pablo Tomás é o craque desse empate de Guarani 1, Vila Nova também 1. Mas, se temos o melhor... O pior em campo. A missão de escolher o pior em campo começa com você, Carlos Cabela. Olha, eu acho que nós vamos ter uma distribuição hoje. Para mim, o Derek. O Derek, para mim, o pior em campo. Carlos Cabela, grande abraço para você, bom retorno. Até São Pedro tá te ajudando a voltar com mais tranquilidade, né? Diminuindo a chuva. Grande abraço para você e até a próxima, Cabela. Uma honra trabalhar com você novamente. Prazer é meu caro Marco Guarizo, a todos da CBN. Um ótimo final de semana, um excelente domingo e até a próxima. E aí, Adriana Almeida, você acompanha Carlos Cabela ou escolhe um outro pior em campo? Eu vou deixar a decisão para o Carlão e eu explico o meu voto e até pela expectativa que tenho em cima desse jogador, e hoje quase não conseguiu pegar na bola. Bruno José. Bruno José, um voto para o Bruno José como pior em campo. Eu ouvi certa vez, Carlão de Freitas, que o voto do comentarista tem peso 2.
Então você vai nesse segundo turno entre Derek e Bruno José ou você vai cravar um outro pior em campo, Carlão? Olha, eu até... Cara, é até muito forte, né? Falar pior em campo diante da trajetória destes caras do Guarani, né? Principalmente esses jogadores. Por que a gente está votando no pior? Porque são jogadores que podem render muito mais e são jogadores que a gente espera sempre um coelho da cartola, um lance mágico e tal. Mas, cara... O Bruninho também não fez um bom jogo, né? Os desequilibrantes, as individualidades do Guarani não foram bem. E o Bruninho também pode ser incluído aí neste grupo. O Adri colocou o Bruno José, eu coloquei o Derek, o Cabelo colocou o Derek, e eu voto no Bruninho até para mostrar como o Guarani hoje, tecnicamente, né? Não estou falando de disposição, de entrega, de luta, de persistência, mas tecnicamente o Guarani foi muito abaixo. Então eu fico com o Bruninho pior em campo. Então... Vamos dar um empate triplo, né? Derek, Bruno José e Bruninho. Ou o voto do comentarista vale 2, Carlão? Como é que fica isso? Não, eu fico com o que você disse aí. O voto, o empate, até para mostrar que o Guarani não foi bem, tecnicamente, né? É para mostrar para o torcedor que as individualidades hoje, elas não afloraram, né? Derek muito abaixo, Bruno José. O próprio João Vitor poderia ser colocado também como um pior em campo, né? Então, os principais jogadores tecnicamente do Guarani, os 4 diferenciados, não foram bem. E por isso até se justifica o resultado, a queda de rendimento da equipe, um resultado que não foi satisfatório, o resultado em si, não a maneira como foi construído. Então, por isso eu estou com você, Guarizo. Foi bem. Boa metodologia aí. O empate para mostrar que os principais jogadores do Guarani hoje tiveram um rendimento abaixo. Portanto, juntos, Derek, Bruno José e Bruninho, os piores em campo nesse empate de 1 para o Guarani, 1 também para o Vila Nova. O comentário do jogo. Vamos lá, Carlão de Freitas. No pior em campo, você já deu um spoiler para o nosso ouvinte, né, da atuação do Guarani de hoje na partida contra o Vila Nova, mas é claro que esse gol no final faz o torcedor respirar muito mais tranquilo, não muda a situação do time na tabela, na 4ª colocação, não, mas talvez esse ponto lá na frente faça diferença, né, porque no momento o Guarani dependia do Novo Horizontino para ficar no G4. E aí o Sampaio Correia fez a parte dele, empatou com o Novo Horizontino, mas agora o Guarani abre um ponto de novo do Atlético Goianiense. Então analisa esse jogo, claro, tecnicamente falando, e também, né, trazer aí para o torcedor bugrino qual foi a chave, o que fez essa partida terminar empatada por 1-1. Carlão. Olha, Guarizo, são várias justificativas, né? A principal delas, o gramado. O gramado atrapalhou, a chuva atrapalhou demais o rendimento do Guarani. Por que eu digo isso? Não atrapalhou o Vila? Claro que atrapalhou também. Mas o Guarani era o time técnico em campo, né? É o time da leveza, é o time que buscava o gol, é o time que tinha a responsabilidade do resultado. Então o gramado pesado, ele impede um jogador como o Bruninho, que é muito técnico, que gosta dessa bola do chão, que gosta do 1 contra 1, atrapalha esse tipo de piso para um jogador de qualidade, né? Um jogador técnico, um jogador de leveza, um jogador de balanço. Então serve como justificativa. Porém, aí se encaixa no spoiler que eu dei. Mesmo fazendo este processo de defesa do Bruninho, tecnicamente os jogadores foram mal. Né, os principais, eu digo, Bruno José não fez um bom jogo, lutou uma barbaridade, ninguém tá aqui falando que o Guarani foi mal em termos de comprometimento, mas tecnicamente Bruninho foi mal, Bruno José foi mal, João Vitor foi mal, o Derek foi mal, ou seja, os 4 principais jogadores do Guarani estiveram abaixo. E outra coisa, né, foram praticamente encaixotados pelo forte sistema de marcação do Vila Nova, por isso até no decorrer do jogo eu pedi o Bruno Mendes. Por quê o Bruno Mendes? O Rafael Donato e o Doma estavam dominando o jogo ali, bola aérea não passava uma, como o próprio Pegorari disse. Era difícil por cima, tanto é que o gol, ele sai numa bola, o gol foi de cabeça, mas não foi uma bola aérea, né? Foi praticamente uma bola um pouco mais baixa que enganou a defesa do Vila Nova. Mostra também que teve jogada ensaiada aí. Tem trabalho do Humberto Lousa nesse tipo de gol aí. Então, foram fatores que prejudicaram os principais jogadores abaixo da média, um gramado pesado e um Vila Nova defensivamente inspiradíssimo, né?
E o Guarani arriscou muito pouco de longa distância. Os dois volantes, mais uma vez, não fizeram um bom jogo. Matheus Bueno e o Matheus Barbosa. Os dois alas também foram encaixotados pela marcação do Vila. O Diogo Matheus pelo lado direito e o Mike pelo lado esquerdo. O Mike já dando algum sinal de desgaste, né? Também pudera, é um gigante ali por aquele setor. Então o Guarani não fez um bom jogo. Agora, Série B é um campeonato de estratégia. Às vezes você fala, poxa, mas empatou em casa. Empatou em casa e é justamente esse pontinho que pode ajudar o Guarani, se eu não me engano, na última rodada com o Atlético Goianiense. Tomara a Deus que o Guarani já fecha este acesso contra o ABC, não precise pontuar lá em Goiânia, na penúltima e última rodada da Série B. Mas é um ponto importante, ainda mais da circunstância em que ele foi conquistado, né? O Vila Nova já dava como praticamente certa a vitória, o Guarani não fazia um bom jogo, era só bola alçada, era só desespero, já não tinha mais marcação, já não tinha mais organização tática. Então, na base da disposição, na base da entrega, né, aquela loucura que o Pegorari disse, a loucura no bom sentido, esses fatores deram certo. E o Guarani empatou, um resultado que friamente não foi bom, evidentemente, né? Não estava no plano do Guarani empatar esse jogo. Agora, em termos circunstanciais, foi um baita resultado. Um resultado que deixou a torcida feliz. A torcida saiu cantando o hino, vamos subir Bugrê, e com toda razão. Então é um empate que tem um peso precioso, um pontinho com um peso importantíssimo na reta final e que dá confiança para o Guarani buscar fora também. Né, o Bugre tem condições de ir ao Heriberto Rios no próximo jogo e trazer os 3 pontos para Campinas e aí sim encaminhar de vez o acesso. Então, numa jornada abaixo tecnicamente, o Guarani não venceu, porém pontuou. E é um ponto que precisa ser valorizado, é um ponto que fortalece o Guarani nesta semana de preparação para ir lá no Heriberto Rios, ou conquistar um ponto também, ou de repente a vitória, porque o Bugre também tem boas condições de voltar do sul do país com os 3 pontos na bagagem. E mais uma vez, a Série A é logo ali. Esse Carlão de Freitas e o comentário do jogo aqui no Futebol Globo CBN para Guarani 1, Vila Nova também 1. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. O MDB luta pelas decisões mais importantes para o Brasil, respeitando sempre a nossa democracia. O futuro, o meio ambiente sustentável, pela igualdade, para gerar mais emprego e renda. A reforma tributária tem o DNA do MDB desde 2019 com a PEC 45, para melhorar a vida dos brasileiros. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Felice ao MDB. Central da Bola. 8h24, está no finzinho lá em São Januário, em 46h40 do segundo tempo, 0 para o Vasco, 0 para o São Paulo. São Paulo já não quer mais nada com nada, né? Já tem uma boa pontuação para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e já está classificado para a fase de grupos da Libertadores, depois de conquistar pela primeira vez na história do clube o título da Copa do Brasil. Já para o Vasco, esse resultado não é nada bom, porque o time carioca permanece na zona do rebaixamento. Amanhã o Santos tem um clássico, né? O mando é do Palmeiras, o jogo acontece na Arena Barueri. Você vai acompanhar ao vivo aqui na CBN. O Vasco, na verdade, nesse momento está saindo da zona do rebaixamento com esse empate. Mas se o Santos conseguir um empate amanhã com o Palmeiras, o Vasco volta para o Z4. A gente vai acompanhando aqui. Deixa eu pegar um posicionamento da Adriana Almeida. Tem já a movimentação aí para a entrevista coletiva, Adri? Olha, ainda não, Guarizo. Todo o staff aqui já pronto, todo mundo esperando. A sensação é que em instantes Humberto Louser chega, mas ainda não apareceu por aqui. Então vamos ficar no aguardo. Eu vou trazendo os resultados da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada começou na terça-feira com a vitória do Mirassol, 2-0 em cima do Londrina. A Chapecoense empatou com o ABC por 0-0 na quinta-feira. Ontem, sexta, vitória do Atlético Goianiense, que poderia complicar um pouquinho a situação do Guarani, se bem que o Guarani estava na frente pelo número de vitórias, mas o Dragão venceu o Ituano por 1-0. O CRB bateu o Ceará por 2-0. O Ceará, que podia ser o bicho papão dessa Série B, está lá embaixo na tabela, está em 11º lugar, já praticamente sem qualquer chance de acesso.
Hoje à tarde, o Tombense, desesperado, vencia o Juventude por 1-0 até o fim do jogo. Juventude, que é o vice-líder da competição e chegou à vice-liderança empatando a partida no final. Em Ribeirão Preto, o Botafogo, que está lá na zona da Pasmaceira também, foi derrotado dentro de casa pelo Avaí por 1-0. O Avaí soma 3 pontos, abre 4 da zona do rebaixamento e de quebra ultrapassa a Ponte Preta, que fica com 33. Depois, um jogo muito bom para o Guarani, que foi um empate entre Sampaio Correia e Novo Horizontino. Porque se o time de Novo Horizonte vencesse, ultrapassaria o Guarani na tabela, chegaria aos mesmos 54 pontos, mas com uma vitória a mais. Porém, o jogo terminou empatado por 1-1, excelente resultado para o Guarani. Amanhã, 6 da tarde, o Criciúma, que tem 48 pontos, está a 6 do G4, vai receber o líder Vitória, que pode abrir ainda mais, já está 4 pontos à frente do Juventude, com um jogo a menos. Na segunda-feira, 8 da noite, transmissão aqui da CBN Campinas, estarei ao lado de Gabi Castro e de Antônio Lupe para a transmissão de Esporte Clube do Recife e Ponte Preta. G4 da Série A, Vitória tem 58 pontos, Juventude, Sport e Guarani tem 54. Juventude tem uma vitória a mais, o Sport tem um jogo a menos. Ali pertinho, fungando, a gente tem o Atlético Goianiense na 5ª colocação com 53 e o Novo Horizontino com 52. Termina em São Januário pela Série A, 0 para o Vasco, 0 também para o São Paulo. Continuando aqui com a Série B do Campeonato Brasileiro, vamos olhar para a parte de baixo, que o torcedor Ponte Pretano que estava secando o Guarani e o Bugrino, que vai secar o rival na segunda-feira, quer saber. Ali tá todo mundo meio perto. O Sampaio Correia, com empate de hoje, foi para a 13ª colocação com 35. Ituano, que perdeu, ficou com 34. Avaí chegou também a 34, só fica atrás do Ituano no saldo de gols. A Ponte Preta, que ainda não jogou na rodada, tem 33. E aí o Z4 tem Chapecoense com 30, Tombense com 27, Londrina com 24 e ABC com 20 pontos. Podemos dizer, Carlão de Freitas, você que está diariamente comigo no estúdio CBN, de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, o Bloco Esportivo acontece sempre depois do Repórter CBN das 2h30, ali para as 2h32, 2h33, com essa classificação que a gente passou aqui, o torcedor bugrino amanhã torce pela Ponte Preta. Você tá no estádio, né? Vamos começar a te xingar aí com essa piada que a gente faz, né? Mas não é torcer pela Ponte Preta, é torcer para que o esporte não vença, né? Eu acho que é melhor assim. Isso. Mas o esporte hoje, ele virou um concorrente, né, do Guarani, ainda não jogou na rodada, pode chegar a 57 pontos e tudo indica que deverá chegar, né? Até se traçarmos um paralelo que o que as equipes estão cumprindo na Série B, a Ponte e o Sport, mas a possibilidade é enorme. Agora, precisa jogar o jogo, né? Também ninguém morre de véspera, a Ponte pode ir lá e complicar a vida, mas tendência de vitória do rubro-negro é o favorito, mas vamos ver o que a Ponte consegue trazer lá da Ilha do Retiro, ou a Brava Ilha, mas de qualquer maneira o torcedor do Guarani espera que o esporte não vença. Eu acho que essa é a melhor definição. Eu acho que foi bem. Ainda estou ouvindo o burburinho na sala de entrevista coletiva. Humberto Louser ainda não chegou ou está dando a mão para todos vocês profissionais de imprensa, Adri? Segunda opção, Guarizo. Humberto já por aqui, já cumprimentou todos os colegas da imprensa e agora se posiciona aqui para começar a entrevista. E como eu já fui repórter também, não vou deixar a Adriana Almeida falando nesse momento, porque atrapalha os colegas das outras emissoras, né? Então a gente vai ficar no aguardo. Opa, começou já? Vamos lá. Né? Mais uma vez é uma chuva tremenda. Vila Nova no primeiro tempo se adaptou melhor ao estado do gramado. Depois, no segundo tempo, o Guarani, na base da pressão, chegou ao empate. E no final é para se comemorar nesse 1 ponto conquistado. Pelo menos eu entendo assim. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer e parabenizar os nossos torcedores que estiveram presentes, mesmo debaixo de muita chuva, nos incentivando, nos apoiando do início ao fim. Então, claro que queríamos o resultado de vitória, mas infelizmente não foi possível. E
E na Série B é dessa maneira, quando você não consegue ganhar, você tem que pontuar, principalmente numa reta final, então foi isso que nós conseguimos. De novo, lamentável que a gente queria o resultado de vitória, infelizmente, aquilo que nós traçamos, né, como estratégia, aquilo que nós preparamos a equipe ao longo da semana, criamos um cenário, infelizmente, quando chegamos aqui, jogamos muita chuva, né, o campo encharcado, a bola não conseguia circular, demoramos demais para entender e se adaptar, principalmente o primeiro tempo, fomos abaixo, trocamos muitos passes na nossa iniciação, onde que a bola estava parando, o adversário vinha, e quando a gente tinha que fazer essa bola de primeira e se posicionar para a segunda bola, que nós perdemos bastante, aí começamos a ofertar o jogo para o adversário, por isso que na tua pergunta você menciona justamente que eles se adaptaram melhor, então era algo que nós estávamos passando para eles, para que a gente pudesse ter esse entendimento, e sim, no campo ofensivo, a gente tem o jogo de lado, preenchimento de área, arremate de média, então o jogo pede essas questões, duelar mais, principalmente com a segunda bola, quando o campo está dessa maneira, você tem que estar mais próximo, nós jogamos muito distante no primeiro tempo, tentamos corrigir isso aí no intervalo, a equipe teve uma outra postura, ganhou mais duelo, se impôs, tentou o resultado de vitória até o final, infelizmente não foi possível sair com essa vitória, mas fomos premiados pela nossa insistência, pela perseverança nossa com o gol no término da partida, o gol do Pablo, que entrou muito bem, vinha merecendo pelo aquilo que ele vem fazendo ao longo da semana. Então, como eu falei, não deu para sair com os 3 pontos, mas a gente leva 1. Sabemos que esse ponto será muito importante para as nossas pretensões dentro dessa competição. Humberto, no primeiro tempo, no começo, eu percebi você um pouco irritado, principalmente na saída de bola, quando começava ali com o Pegorari, a sua dupla de zagueiros, e o Vila adiantou aquela marcação, e você parecia fazer um sinal para quebrar essa bola para frente. Queria que você falasse especificamente dessa dificuldade. E o seu quarteto ofensivo vinha chamando atenção nas últimas rodadas, e hoje me pareceram muito abaixo, principalmente o Derek e o Bruno José. Foi só a situação do gramado que você acha que influenciou, ou de repente hoje eles estavam realmente numa noite abaixo? Eu acredito, tem que contextualizar todo o cenário, né? Acredito também que dificultou muito o jogo deles, a questão do gramado, encharcado, e também a forte marcação da defesa adversária. A defesa menos vazada, uma equipe muito bem organizada, o Lisca está chegando agora, mas está colocando os seus conceitos também. Sabíamos dessa dificuldade que teríamos hoje, um adversário que, pela maneira como ele veio jogar uma equipe mais leve, então eles têm um jogo de transição, um jogo de bola parada e um jogo de corredor com essa bola alçada dentro da área, que iria exigir da gente uma atenção maior no aspecto defensivo. Então, infelizmente, a chuva, o gramado acabou prejudicando a qualidade desses que você mencionou e acabou dificultando ainda mais as nossas conexões ofensivas, né? Então, a gente demorou para entender o que o jogo estava pedindo, e pagamos um preço caro no primeiro tempo. Então, você sair atrás do marcador, quanto à melhor defesa da competição, com um cenário desse, com o campo encharcado, a bola não fluía, não rolava da maneira como a gente desejava. Mas aí nós conseguimos entender, começamos a ganhar segundas bolas, colocamos o Mendes ali para tentar tirar um pouco o Donato e o Doma do jogo, várias intervenções eles fizeram, nos faltou um capricho maior ali para entender alguém, fazer algum bloqueio, para trabalhar para um outro companheiro fazer o gol. Essa informação nós passamos também, mas parabenizar o grupo de atletas pela entrega, pela dedicação. Não é fácil você sair de um revés, de um campo encharcado, mas nos mantemos organizados e conseguimos ser premiados com esse ponto. Como eu falei, agora é descansar, preparar bem a semana, temos mais uma guerra, mais uma batalha para jogar lá contra o Vitória no domingo, então é preparar bem, para chegar bem preparado, fazer mais um grande jogo e sair de lá com o nosso objetivo alcançado. Humberto, boa noite. Thiago da Mosaico Esportiva, juntamente com a Rádio Mania Recife. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar fazendo pergunta para você, não sei se você se recorda, mas você chegou a me dar aula de Educação Física lá na Escola Gandra de Jundiaí, e desde então a gente vem acompanhando o seu trabalho, torcendo muito por você, desde a copinha com o Paulista. Minha pergunta é justamente com esse próximo jogo. O que você acredita que pode tirar desse empate hoje com o Vila Nova para buscar esses 3 pontos aí no jogo próximo aí contra o Vitória? A gente tira algumas lições, né? Prazer em revê-lo, né? Parabéns aí pela tua trajetória. O que precisar, pode contar conosco. Estamos à disposição para poder também te ajudar, te auxiliar para que você consiga vivenciar todo o seu sonho também. Estamos à disposição para o que você precisar. Todo jogo você tira lições, né? Então, hoje não diferente, seja ela vitória, empate ou derrota. Acredito eu,
falar aqui já, lógico que a gente vai fazer uma análise mais dissecada, né, dessa partida, para que a gente consiga pontuar melhor na nossa sessão de vídeo, na nossa representação. Mas o poder de superação, o entender o jogo, o que o jogo pedia, principalmente o segundo tempo, tivemos uma outra postura. Começamos a ganhar duelos, nos aproximamos mais do jogo. Claro, longe daquilo que a gente tem de potencial, sim, mas aquilo que o campo permitia, a gente conseguiu entender e conseguimos ter uma nova postura, uma postura diferente do primeiro tempo, que nos custou uma derrota, né, de primeiro tempo. Então, parabenizar o grupo de atletas por ter entendido, por ter nos ouvido também no intervalo e ter conseguido e ter lutado até o final pelo resultado de vitória. Infelizmente não veio, mas comemorar o empate também pela circunstância, né? Fazer o gol no término da partida, mantivemos a distância de um concorrente direto, então valorizar, como diz o seu Sérgio, essa competição, o ponto é ouro, então nas circunstâncias a gente tem que valorizar, agora é preparar a semana para fazer um grande jogo lá contra o Vitória e sair de lá com o nosso objetivo alcançado, que é a vitória. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O time vinha de 4 vitórias seguidas jogando em casa e o Brinco de Ouro é um grande trunfo, né, rumo ao acesso, mas hoje perdeu 2 pontos ou deixou de ganhar 2 pontos porque levou apenas 1. Isso torna obrigatória uma vitória fora de casa nessas 4 partidas que o time terá fora de Campinas? Eu não falo em obrigação, né? Aqui a gente vai sempre se preparar para vencer, como já vencemos jogos importantíssimos fora de casa, que nos deu essa condição de entrar no G4. Se a gente fizer uma retrospectiva desde a nossa chegada, a condição que a gente se encontrava e aonde a gente está hoje. Mérito, fruto de muito trabalho e do acreditar desses atletas, cumprindo as suas funções, cumprindo com as estratégias traçadas a cada rodada, e sabíamos a dificuldade dessa competição. Nós nos colocamos nessa condição com muito trabalho, e é assim que a gente vai continuar. Tem muitas equipes com poderio de investimento gigantesco, uma estrutura muito, muito melhor do que a nossa. O Guarani está crescendo desde da vinda do Ricardo, agora com o André. Então, a mentalidade diária de mudança, investimentos, fazendo melhorias internas, que às vezes não é passada para fora. Então, lógico, o torcedor, a imprensa, todo mundo quer ver o time, a equipe, mas a estrutura, desde quando o Lucas também chegou junto comigo aqui, com foco em melhoria de estrutura para dar melhores condições para os atletas no dia a dia, é isso que a gente tem buscado. E aqui a gente vai sempre trabalhar pela evolução, para melhoria e buscar resultado de vitória independente onde seja o jogo. Então, seja dentro do Brinco de Ouro ou fora de casa, a gente vai se preparar para vencer, porque quem veste essa camisa sabe do peso que ela tem, a história que ela tem, e é um motivo de muita honra e de orgulho estar aqui hoje dentro do Guarani. Por isso que nós não podemos entregar, no mínimo é o nosso 100%, não podemos ser abaixo disso. Então, é assim que a gente chega todos os dias para trabalhar e é assim que nós vamos nos preparar também ao longo dessa semana preparatória para esse grande jogo contra o Vitória, e a expectativa é que a gente possa levar para dentro de campo a nossa estratégia, que façamos mais um grande jogo, que é isso que irá nos aproximar do resultado de vitória. Portanto, o técnico Humberto Louser falando aqui na CBN Campinas, falando em entrevista coletiva após o empate por 1-1 contra o Vila Nova. Vou até complementar o que eu falava quando a Adriana Almeida estava esperando a chegada do Humberto, que é uma atitude muito legal que ele tem. E não é só com o repórter, não, é com o cinegrafista, é com o operador técnico. Ele não começa a entrevista coletiva antes de cumprimentar, de dar a mão a um por um que está dentro da sala de imprensa do estádio, né? Então, é uma atitude bonita do treinador do Guarani e que, se ele é legal assim com a imprensa, imagina que com o grupo de jogadores também. Olha, Guarizo, e eu vou te interromper aí porque é um grande cara. Eu acompanho o Humberto desde que ele foi técnico do Paulista Sub-20 numa Copa São Paulo, não vou lembrar o ano, mas é a mesma pessoa desde sempre. E olha que no currículo já tem um título de Série B com a Chapecoense, acesso, ótima campanha com o Guarani também. É um cara que a gente... Acho que futebol não dá muito para torcer para instituições. Eu, pelo menos, sou assim, eu torço para pessoas. E o Humberto é uma pessoa que eu torço, viu? Ah, com certeza. Ele sempre foi muito legal. Quando era volante, eu vi jogar no próprio Guarani, no Paulista, batia um pouquinho. Mas faz parte da profissão, né? Lembra do Clebão, ex-zagueiro do Palmeiras, Santos, Cruzeiro. E dentro de campo não tem atleta de Cristo. Mas com certeza o grupo do Guarani deve gostar muito do Humberto. E eu vou aproveitar então, Dri, pedir seu destaque final, Adriana Almeida. Pois não, Guarizo. O Guarani então tem mais uma semana cheia aí de preparação para o jogo contra o Vitória.
líder da Série B, lá no Barradão, na semana que vem, no domingo que vem, em Salvador. Então o Guarani aí se prepara com uma semana cheia, não perde jogadores para essa partida, pelo menos por suspensão. Imagino que também por lesão não teremos problema, apenas aguardando a situação do zagueiro Alan Santos, que se recupera de um problema muscular na panturrilha. Vamos ver se ele será relacionado para esse jogo de domingo. No mais, o Guarani, a tendência é que o Humberto mantenha o time, mas, né, de repente, uma interrogação. Ele elogiou Pablo Tomás hoje, autor do gol. Outros jogadores do setor ofensivo que saíram do banco hoje acabaram mostrando bons resultados. Gustavo França também é um deles. Mas eu acredito aí na manutenção desse time. Guarani que continua no G4 e vai brigar muito para se manter lá até a 38ª rodada, meu amigo Marco Guarizo. Com certeza. Adriana Almeida, segunda-feira você está na transmissão? Sim, estarei aí na Casa Nova com muita ansiedade para isso e na sua companhia, obviamente. Exatamente, até segunda-feira então, bom descanso para você, um bom domingo, cuidado com a chuva na volta aí. Chegar em casa, tira a meia molhada, né? Mas segunda-feira contamos com Abre você. uma latinha, né? Ah, isso é bom também, hein? Mas parou de chover, viu? A chuva veio só para molhar durante o jogo, para atrapalhar o futebol do Guarani principalmente. Agora, nada de chuva pelos lados do Brinco de Ouro. Obrigada, Marco Guarizo. É sempre um prazer, um beijão, um forte abraço a todos. Beijo, Dri. Também o comentário final, um destaque final do Carlão de Freitas. Opa, Guarizo, só destacar, pedir desculpas aí ao ouvinte, principalmente ao torcedor bugrino, que no meu comentário eu falei muito do Criciúma, né? Não sei aonde o Criciúma, deixa o Criciúma mais pra frente. O próximo jogo do Guarani é contra o Vitória, porém tudo aquilo que eu disse com relação ao Heriberto Rios, ele se mantém ao Barradão. O Guarani tem todas as condições de ir a Salvador e conquistar o resultado positivo. Guarizo, um empate com um peso significante, um empate que mantém a confiança do Guarani, mantém o Bugre entre os 4 primeiros. O Humberto tem uma semana aí para corrigir os erros, que foram muitos hoje diante do Vila Nova, mas eu creio que é um pontinho, como disse o Pegorari, como disse o Humberto Louser, que pode ser de grande valia para o Bugre, principalmente lá no dia da definição do acesso do Guarani à Série A do Campeonato Brasileiro. Guarizão. Grande abraço para você, Carlão de Freitas. Também aproveitar e fazer um pedido de desculpas, já que foi dito no ar ontem que eu tranquei vocês, integrantes do Arena CBN, na sala de reunião, porque essa é uma rádio séria e o ouvinte palmeirense não merecia uma hora de sarro de vocês após a eliminação da Libertadores. Mas está tudo resolvido, né? Sim. Vocês me perdoaram por esse ato de indisciplina. Então, um grande abraço para você, um bom descanso. Acho que você vai nessa da Adri também, de se hidratar em casa depois de tanta dá uma relaxadinha. É sempre bom, né, Guariz? Ainda mais nesse sábado, muito gostoso aí. Guarizão, valeu, cara. Foi um prazer estar com você, com toda a nossa equipe, principalmente com o ouvinte CBN. Até a próxima. Valeu, abraço. Abraço, Carlão de Freitas. A CBN Campinas transmitiu no Futebol Globo CBN Guarani 1, Vila Nova também 1. Mas o futebol não acaba aqui na CBN, não. Dentro de instantes você acompanha tudo de Corinthians e Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro com Vinícius Moura. Já agradecemos Carlão, já agradecemos Dri, já agradecemos Cabela, agradecemos também Naldo Araújo e Elton Grimaldi. Essa é a equipe do Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Grande abraço. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Vila Nova. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira, para o mundo, para você.
Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Corinthians, Flamengo, Vinícius Moura. As duas maiores torcidas do país, em Itaquera. Corinthians, Flamengo, Vinícius Moura. Uma ótima noite a você que se liga aqui na CBN. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neoquímica Arena, zona leste da capital paulista. Corinthians e Flamengo frente a frente na sequência da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há pouco Oscar Ulisses transmitiu o empate em São Januário. 0 pro Vasco da Gama, 0 pro São Paulo. Mais cedo na abertura dessa rodada, um jogo de 10 gols em Goiânia. O Goiás perdeu, o Bahia venceu, 6 para o Bahia, 4 para o Goiás na Serrinha. E agora tudo de Corinthians e Flamengo aqui na CBN, enquanto a bola não rola. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN.